Alô, alô, sejam muito bem-vindos, boa noite, muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando, o Campeonato Brasileiro pegando fogo, tudo aqui no Mesa Redonda. O Corinthians deu vexame, hein? Com 2 a mais, não foi além de um empate na Neoquímica Arena contra o Juventude. Já o São Paulo ontem no Morumbi venceu os reservas do Flamengo. O Flamengo perdeu a liderança para o Botafogo. O Palmeiras terminou há pouco, empatou com o Internacional de Porto Alegre, está pensando na Copa do Brasil quarta-feira, mas o Palmeiras está a 4 jogos sem nenhuma vitória. O Santos, apesar do empate com o Sport na Vila, continua na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. A pressão no Carille continua. Tudo também sobre Copa do Brasil, quadro novo. Sim ou não? Tem quem é melhor também de Flamengo e Palmeiras. Tem muita coisa no Mesa. Tá ansioso? Segura aí, não vai embora não. A gente volta já. Que legal, falei que era rapidinho. Estamos de volta e de imediato vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Conhece muito da bola, conhece muito do mundo da bola. Ex-jogador, hoje treinador, ex-auxiliar técnico. É fera. Se tá aqui no Mesa, é fera. Coloca na tela, filho, quem é o convidado de hoje, hein? Se tem um cara que tem muita vivência no futebol, esse cidadão com certeza absoluta é o Maurício Copertino, convidado de hoje do Mesa Redonda. Depois de mais de 15 anos como atleta profissional, com destaque para a passagem dele pelo Santos, o Copertino foi auxiliar técnico por muito tempo do Alexandre Galo e do Pofechô Vanderlei Luxemburgo, 2 grandes nomes do futebol brazuca. Agora, como treinador, o Maurício Copertino vai ajudar o nosso timaço a analisar tudo o que rola dentro de campo aqui no Brasil. Seja bem-vindo, amigo! Aê, Copertino! Que legal receber você aqui, eu, a Michelle e todo o time, muito feliz com a sua presença. Como eu disse aqui, tem muita história, né? Como ex-jogador, já rodou pelo futebol brasileiro, futebol internacional, trabalhando auxiliar do Galo, do Vanderlei e agora em carreira solo. Primeiro trabalho foi com o Ferroviário. Obrigado pela presença, Copertino. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar com todos aqui nesse grande programa e estamos prontos aqui para participar, né, desse bate-bola e dessa troca de informação do futebol que é maravilhoso. Na carreira solo, o primeiro trabalho foi no Ferroviário? Sim, o primeiro trabalho solo no Brasil foi no Ferroviário. Já fiz 2 trabalhos autorais fora do Brasil, na China e nos Emirados Árabes. Ter trabalhado com o Vanderlei, com certeza, né? Com o Galo também, mas com o Vanderlei, com a história que tem, é um aprendizado e tanto. E você recentemente estava trabalhando com ele lá no Corinthians, né? É uma honra trabalhar com o mestre, né? O Vanderlei é, na minha opinião, um dos 5 melhores treinadores da história do futebol. E para mim foi uma grande honra ter sido convidado a participar com ele de 4 equipes aqui no Brasil e uma na China, né, para ser o seu auxiliar e só me engrandeceu, pode ter certeza disso. Bom, vocês já perceberam que o nosso convidado então está preparado, tem muita coisa boa para a gente falar, tem muito conteúdo. Boa noite, Paulo Sérgio, boa noite, Alex Miller, boa noite, Chico Lang, boa noite, Miller, boa noite, mestre, o mestre lá na Mestre Caverna, boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Ó, garrafão velho de guerra! Tudo bem aí? E o Corinthians, hein, meu? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Com certeza, mestre. O mestre no programa é qualidade, é conteúdo, né? E ele vem direto da Mestre Caverna. A gente não sabe exatamente de que local incerto fala o mestre, mas o importante é ele estar com a gente. Michelle Janela, boa noite. Presentes e enquete para o nosso público, né, Mi? Opa, boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite para todos os nossos telespectadores do Mesa Redonda. Vamos lá, começando pela enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. O Palmeiras vai conseguir reverter é outra? Mudaram? Não tá essa no site, mas tudo bem. Qual resultado foi pior na rodada do Brasileirão? Empate do Corinthians ou empate do Palmeiras? Qual resultado foi pior? Tá bom? Vote lá no site gazetaesportiva.com. Vamos ver se já entra a nova enquete no ar. Porque estava perguntando se o Palmeiras ia reverter o resultado contra o Flamengo. Também é uma boa enquete, né? Será que vai? Depois eles vão comentar aqui no programa. Vamos lá. Você vai colocar a hashtag Mesa Redonda no Twitter. Você também pode colocar a sua foto assistindo o programa. E aí você vai aparecer neste telão aqui, ó. A gente vai mostrar os nossos telespectadores curtindo Mesa Redonda em casa com a família. Tá certo? Põe sua foto, hashtag Mesa Redonda no Twitter e olha os presentões que tem hoje para quem conversar comigo aí pelas redes sociais. Fique atento. Presente número 1.
luva oficial da Poker e uma faixa elástica da Poker para você fazer exercício, alongamento, em parceria com a loja Gold Placa. Esses e outros diversos produtos estão no site goldplaca.com.br. Presente número 2, uma camisa do Juventus, tamanho G, e um boné do Juventus. Junto com isso, vai o kit da Cinete. Um beijo pro seu Mário. E esse kit da Cinete vem com bolsa de água quente, que é muito boa, máscara de repouso, que eu uso para dormir, 2 squeezes na academia e uma sacochila para você levar tudo isso, tá? E ainda vai um voucher pro restaurante Fazenda Caipira, que é uma delícia. Fica lá na rua Amazonas da Silva 21, na Vila Guilherme. Ô, comida boa, buffet gigante de sobremesa, de comida, uma delícia. E terceiro presente, camisa número 2 do Atlético Paranaense dessa temporada lindíssima que a Umbro mandou para nós aqui do Mesa Redonda. É tamanho M e um voucher também para o restaurante Porto Del Mar. O Porto Del Mar fica na rua Sapucaia, 572 na Moca. Você vai curtir um churrasco bem gostoso com acompanhante lá no Porto Del Mar. Tá certo, Garrafa? Legal, combinado. Então vamos lá, interagindo com a gente nas nossas redes sociais, hashtag Mesa Redonda. A Michele vai acompanhando tudo com a gente aqui, presentes para você. Bom, vamos colocar a bola para rolar no jogo de agora à tarde. O Corinthians do Chico Lang e do Paulo Sérgio volta para a zona de rebaixamento. Empata com o Juventude, você já deve estar sabendo, com 2 a mais, 2 jogadores a mais, todo o segundo tempo, e o Corinthians ficou apenas no empate em 1 a 1. Vamos ver como é que foi? Se liga na tela. Não era mata-mata, não valia título, mas foi nesse clima aí que o Corinthians chegou à Neoquímica Arena para encarar o Juventude pela 21ª rodada do Brasileirão. A Fiel já entendeu que todo jogo é decisivo para o Timão a partir de agora. Chance para Coronado, Wesley e Giovani. E olha, nenhum dos 3 pode reclamar de falta de oportunidade, viu? Porque o jogo se ofereceu. O time teve volume e caíram nos pés deles as famosas bolas do jogo. E o que dizer então de Pedro Raul, outro que fez os haters de Yuri Alberto talvez sentirem falta do camisa 9. Bom, falando em atacante, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho para informação. O Corinthians se acertou com o New York City e vai contratar o Thales Magno, atacante de 22 anos, ex-Vasco da Gama. O Thales vem para o Corinthians por empréstimo de 1 ano, com uma opção de compra ali estipulada em cerca de 85 milhões de reais. É isso mesmo. O Corinthians, depois desse empréstimo de 1 ano, vai poder exercer essa opção de compra ou até ser obrigado a comprar o Thales Magno se ele atingir algumas metas que ainda são misteriosas. Mas tá aí, reforço para o ataque do Timão praticamente certo, só esperando o anúncio. Agora, vamos voltar para a história do nosso jogo aqui? Bom, o drama corintiano nesse domingo teve roteiro de crueldade para Fiel. Quem é que imaginava um gol do Juventude logo aos 3 minutos? Um gol, aliás, que gerou uma paralisação de 6 minutos. O VAR deu posição legal de Alan Ruschel, mas o telão anunciou a anulação do gol. Uma falsa esperança para o Timão, porque de fato o gol foi confirmado. Também teve confusão nos acréscimos do primeiro tempo. Gabriel vacilou na frente de Giovani e foi expulso. Mas olha, para ele sair do jogo foi difícil, viu? Pensando em mudança, Ramon Dias mandou Breno Bidon se preparar para entrar no segundo tempo, mas escolheu Pedro Henrique e a estrela do técnico brilhou. No primeiro lance de PH, o Corinthians empatou o jogo. E 10 minutos depois, Alan Ruschel também foi expulso e o Juventude ficou com 9 jogadores. Teve pedido de pênalti, ignorado pelo VAR, que o juiz nem foi para o monitor. Conclusão, o Corinthians teve 40 minutos para conseguir um golzinho e não conseguiu. Bom, vocês perceberam que polêmicas não faltaram nessa partida. A gente vai começar, inclusive, falando já desse primeiro gol. Teve falha de marcação do Corinthians. O que aconteceu? O gol acabou sendo contra do Fagner, né? O Fagner vacilou na chegada do Ruschel. A gente vai discutir isso. Bom, vamos colocar então a bola para rolar. A gente já viu os principais lances. A gente vai falando do jogo, mas coloca o primeiro gol, não é? O primeiro gol, que foi logo já no início do jogo, o gol do Alan Ruschel, né? Vamos lá, bola lá pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians, cruzamento na área, Paulo Sérgio,
o jogo e o lance do gol. Quais foram as falhas que vocês, ex-jogadores, viram nesse lance, se é que teve falhas? Boa noite, Paulo. Bom, lógico, boa noite a todos. Nós vimos um jogo aí completamente diferente, né, no seu primeiro tempo para o segundo tempo. É lógico que foi uma falha aí, e eu não sei se na memória aqui são 7, 8 jogos já que o Corinthians, ou mais ainda, que o Corinthians toma gol no início do jogo, nos primeiros 15 minutos. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, é falta de marcação. O Maurício pode até explicar melhor aqui, porque na nossa época a gente aquecia no vestiário. E hoje não. Hoje você aquece no campo, você faz até o trabalho de cruzamentos para os defensores. Posicionamento, né? Posicionamento. E não está surtindo efeito nessa equipe do Corinthians, porque comete muitos erros de posicionamento. O Fagner chega atrasado nesse lance, mal posicionado, né? Então, é um Corinthians hoje que é preocupante. Preocupante. Mas o erro começou no meio campo, Gava. Faltou combate. O Corinthians perdeu 2 divididas. Uma bobeada do Alex Santana e do Ranieri. Começou o erro aí. Aí, evidentemente, o Fagner, na hora da marcação, bobeou também, deixou o cara cruzar. Se bem que eu vou falar a verdade para você, o VAR validou, mas eu acho que o Alan Ruschel estava impedido, hein? A gente vai chegar exatamente já nesse lance do VAR, mas falando sobre as falhas mesmo. Copertino, o que acontece com o time quando entra em campo? Né? É desatenção, vamos começar o jogo. Tem que entrar ligado 90 minutos. É por isso que às vezes acaba acontecendo um gol como esse, porque teve, no meu entendimento, falha ali, o jogador entra pelo lado esquerdo com facilidade, o Fagner chega de ônibus, enquanto o jogador está de carro próprio para fazer o gol. É desatenção? O que é, Copertino? Realmente é um problema que o Paulo relatou agora em relação a... Não sabia desse dado agora, os últimos 8 jogos ter tomado gol nos primeiros 15 minutos, realmente é alguma coisa que deve estar acontecendo dentro do grupo, né? É difícil para a gente comentar sobre, né, o que está acontecendo realmente, efetivamente lá dentro, mas são situações pontuais, principalmente trabalhando no Corinthians, né? Que o jogador, quando toma um gol contra um Juventude, brigando por 3 pontos com um concorrente direto, realmente no Corinthians isso pesa muito. Miller, o lance para você aí, e já falando sobre o impedimento. O nosso VAR, vou falar para você, é uma brincadeira esse VAR, né? Brincadeira. Isso aí é uma brincadeira, não há uma definição. Eu não tenho garantia de que não era a mesma linha, né? Os caras demoram. E lá no placar eletrônico, primeiro falou que o gol não foi validado, a torcida do Corinthians comemora, e depois, foi gol legal. Foi gol legal. Então, o lance do VAR e esse lance de posicionamento do Corinthians. Quando um lateral está aberto e sendo atacado pelo adversário, ele está marcando a natureza, né? Só pode ser isso. Porque o Hugo, você pode... No lance, a jogada, o Hugo está aberto, né? O Félix Torres, que está o bote ali, né? No cruzamento. E o Fagner, claro, que ele está mal posicionado, porque você não pode deixar. O Alan Ruschel, ele não chegou, ele já estava. Já estava lá, né? Já estava há muitos anos lá, entendeu? Então, acho que foi um erro coletivo da defesa do Corinthians, né? E esse erro fez o Corinthians perder 2 pontos. Então, acho que essa falta, né, esse mau posicionamento da defesa do Corinthians tem sido, né, jogador, uma constante nos jogos, né? Então, acho que o Ramon tem que observar e acertar esse posicionamento, né, da defesa do Corinthians, porque o Hugo aberto e o Fagner parado, marcando com o olho, não dá. Não, e outra coisa, o jogador do Juventude faz 1-2 ali. Sim. Faz 1-2 fácil. Né? Então, nós temos o Corinthians hoje tem uma defesa com Fagner, André Ramalho, Félix Torres, Hugo, jogadores experientes. Estão jogando, e na cabeça de área você tem o Alex Santana. Essa mesma defesa está jogando constantemente. Você tem jogadores com experientes. exceção do Fagner, às vezes. O Fagner voltou a ser titular agora. E você não pode ser envolvido pela equipe adversária com facilidade. Com tanta facilidade em casa. E tem um agravante, Paulo. O Corinthians tomando gols constantemente no começo das partidas, o pior é que o time do Corinthians não tem a qualidade para reagir e virar um jogo, não é quando quiser, mas e nem a qualidade emocional, nem qualidade emocional. Então, aí a dificuldade é o time nervoso, o time afobado. Não é a questão da qualidade. Qualidade tem. O problema é que chegou numa situação que você vê jogadores já
que poderiam render muito mais, mas a situação por parte deles também é preocupante. Esse é só o primeiro lance. Eu quero que vocês observem agora sobre a linha de impedimento, começando pelo Alex. Alex, uma avaliação aí no seu lance. O VAR deu impedimento. É óbvio que eu acho que a tecnologia no Brasil está bem atrás do que a gente vê na Europa, do que a gente viu na Eurocopa. É uma coisa assim, bem atrás. Aí não é culpa dos profissionais que trabalham com essas linhas, né? Os árbitros que trabalham nos jogos, quem fica na cabine do VAR. Eles têm essa tecnologia à disposição. Dentro do que eles têm à disposição, dentro do que eles podem fazer, eles fazem o que dá. E aí é difícil a gente brigar com a tecnologia. Pra mim é a mesma linha. Mesma linha é gol, cara. Então pronto. Pra mim, mesma linha. Agora... Tudo bem, Garrafa, mas a jogada já começa a ser desenvolvida lá pelo lado esquerdo do Corinthians. Sim. Para aí. E aí, você do lado direito, o que você tem que fazer? Já é normal, sim, você vai fechando. Técnico, você já vai fazendo a cobertura um do outro. Ô, Paulo, ali tá significando, ele tá atrás, segundo o VAR, a linha feita na bola com o ombro. Isso, ou mesma linha. Te convence essa linha do VAR aí, Paulo? Ou você acha que foi impedimento? Pra discutir cara, com a linha. eu não ligo nem pra essa questão do impedimento, eu ligo pelo posicionamento dos jogadores do Corinthians. E outra coisa... Chegando muito atrasado, jogador. E outra coisa, uma coisa básica, o beabá do futebol, hein, Copertino? O Xará, Chiquito, não tem jeito. O jogador vai fazer 1-2, Garrafa. É normal o zagueiro fazer o quê? O zagueiro ir no segundo toque. O Félix Torres, ele ficou olhando a bola. Quando ele deu o bote, ele chegou atrasado. Não tem jeito. Mas é normal você já fazer a cobertura antes, no toque do segundo jogador. E ele ficou olhando. Quando ele foi dar o bote, já era tarde. Ele foi envolvido, né? Agora... O André Ramalho e o Alex Torres, eles não estão bem. Félix Torres. O Félix Torres, Eles não estão bem. O André Ramalho fez o primeiro, estreou, parecia o Beckenbauer jogando, né? Agora já caiu na mesmice. Mas você vai jogar ao lado do Félix Torres, meu amigo? Aquele negócio. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, meu amigo. Jogador bom e time ruim, acaba ficando ruim. É isso. Agora, o jogo começa a ganhar uma história diferente quando o momento Guardiola aparece na Neoquímica Arena. O momento Guardiola porque em determinado momento o Barcelona começa a jogar com o tic-tac, a saída com o goleiro. Claro, mas você tem muita qualidade. Aí todo mundo entende que o Vasquinho da Casa Verde tem que sair jogando, né? Que o São Bento de Sorocaba tem que sair jogando. Você tem que ter qualidade para fazer isso. Aí olha o que o goleiro do Juventude fez, o Gabriel, que o tirou de praticamente todo o segundo tempo. Ó, em vez de meter um bico, rifa essa bola aí, gente. Olha lá. Quis sair com o jogador. Não, sem dúvida nenhuma. É aquilo que você falou, essa mania hoje dos atletas querendo sair jogando. Tem certos momentos, aí jogando fora de casa, dá um bicão pra frente e tira. Agora, é lógico que o Giovani ali... Aí foi o toque, ó. É falta. Foi falta aí. Não tem jeito. Aí o árbitro aplicou bem a regra, né? Aplicou, foi perfeito. Agora, Copertino, técnico, você tem que saber qual material humano que você tem em mãos. Tudo bem, se você tem a tranquilidade, a capacidade de sair jogando ali atrás, tudo bem. Mas toda hora essa saidinha lá atrás está cansando um pouco e pode causar esse tipo de situação. O treinador tem que trabalhar equilibradamente para que isso não aconteça? É difícil o treinador evitar esse tipo de erro, né? Porque é um erro individual, né? Então, acho que isso aí a gente não treina, né? O cara errar individualmente um lance desse. Mas, normalmente, a gente orienta para que, se tiver um caso assim, ele tenha mais segurança, né? Principalmente porque é o último homem. Dá um bico na bola, né? Então, acho que isso daí é uma regra básica de quem joga futebol, e os treinadores, nos lances individuais, não tem o que fazer. Realmente ficam... vendido, veio até o Miller falando sobre o primeiro gol do Corinthians, né? Que as coberturas hoje realmente não existem mais na linha de 4. Hoje os jogadores Você se vira. Eles se defendem muito no setor. Sim. E acaba a individualidade, no caso de tomada de decisão do zagueiro, de sair na cobertura, ele fica se segurando na linha de 4. Então é muito pertinente essa situação. Não, e tem um outro lance. Nesse mesmo lance, você vê, o goleiro quer tocar para o zagueiro, mas o zagueiro não se posiciona para receber essa bola. Ele não dá opção. Ele não se posiciona. Então, hoje em dia, infelizmente, os brasileiros hoje perderam esse negócio de fazer, um zagueiro toca a bola, o outro fazer a cobertura, e acabam ficando na mesma linha. Exatamente. Não é isso, Maurício? Acabam ficando na mesma linha e os erros. Agora, Alex, quando acontece a expulsão do Gabriel,
O Chico Lang, tô lá na rádio e tal, me toca o celular, mensagem do Chico Lang, rapidamente, jogo do Corinthians em andamento, falei, mensagem do Chico, deve ser uma coisa urgente, né? Garrafão, já expulsaram o goleiro, agora vai Corinthians, né? A expectativa era essa. Eu fiquei otimista. Ficou otimista. O cara estava jogando bem, Falou, fez pelo menos umas 3 defesas difíceis. Eu falei, calma, Chico, calma. Aí o que acontece, para animar ainda mais o Chico? Vamos ver os 2 cartões amarelos do Alan Ruschel, porque então o Juventude já perdeu um jogador. Vamos ver os 2 cartões, Fili? Do Alan Ruschel. Primeiro cartão amarelo, ó. Alguma dúvida aí, gente? Foi bem aplicado esse cartão? Ele reclama. Eu não sei nem se foi falta, cara. Foi falta. Foi Pedro Henrique. Foi falta. Teve o toque e ele desabou, eu achei. Ó. Segurou ali, ó. Tá bom, Ele matou a jogada, Alex. Tá bom. Aí o Fagner foi malandro também. Ele caiu pra caramba. Pra cima do jogador do Juventude. Sabia que ele já tinha cartão. Já sabia. Amarelo bem aplicado, Paulo? Bem aplicado. Alex? Eu achei que não. Copertino, você acha que foi falta pra cartão ou não? Ao lance pra você de novo. Ele caiu, o Wagner caiu. Foi mais pelo já ter tomado. Pelo conjunto, né? Pelo conjunto da situação, Tá. mas também não. Se fosse um lance normal, ele teria tomado o amarelo, né? Mas aí eu devia estar na pressão também. E aí já veio o vermelho, né? Ó, essa aí eu achei que não foi falta. Ó, no primeiro lance, Isso aí eu achei que não foi Eu falta. também acho que não é Michele falta. Janela. Nem falta foi, muito menos para amarelo. Tudo bem, ele pode até marcar falta, mas não pode dar cartão amarelo, então. Ó, esse já tá no segundo lance. Se puder voltar, filho, pra gente passar com a galera Achou aqui, que ó. foi para amarelo, Xará? Vamos voltar aqui, desde o início lá? Vê o primeiro lance. Vamos ver o primeiro lance. Na caneta do jogador. Não, mas Ele joga. Olha lá, esse lance aí. Ele roda pra É cair agora, sozinho. quer ver, ó? É agora. Isso Vai não é mostrar, impacto quer pro ver? cara Mas cair você assim. vê em câmera lenta, assim, é diferente. Não, foi falta. Foi falta, Foi lógico. falta. Sei lá. Primeiro lance. Ele jogou a bola Pra no Michele meio não das foi, né, pernas. Miss? Eu acho que não. Ele jogou a bola no meio das pernas, né? Foi pegar lá na frente e sofreu a falta. Ó, pro Ia primeiro levar lance, Michele foi uma cartão. canetinha. Chico, Não, primeiro não lance. foi cartão. Não foi cartão, desculpa, Mi. Pra você, Chico. Foi cartão. Falta pra cartão, Miller, primeiro? Não. Não. Copertino, primeiro lance ali naquela lateral. Também não. Também não. Alex? Pra mim não foi nem falta. Nem, ô, louco. Tô dando minha opinião. Tudo bem, perfeito. Paulo? Foi. Foi falta. Então, Não, mas foi do falta Pedro pra Henrique. cartão? Pra cartão? Falta pra cartão? Pra cartão. Pra cartão. Ele deu na caneta dele, jogador. Ele deu na caneta dele, ele não ia pegar mais o jogador. Eu tô com Ele cartão. não ia pegar Cartão. mais o jogador. Que caneta? Que caneta. Por entre as pernas. Tomou tá ali, bom, ó. Mas e daí? Eu não acho E aí, que foi falta. bom, ele já pendurado. Foi um vacilo do Alan Ruschel aí, né? Aí o árbitro acertou. Sim. Acertou, Paulo? Sim. Tudo bem, não se questiona o primeiro cartão, Alex. Nesse lance aí já tinha um. Talvez pudesse dar o cartão amarelo nesse, mas esse pra mim seria o primeiro no jogo. O árbitro já deu o amarelo, já discutimos lá. O sei. seu voto foi computado. sei. A questão é, já está amarelado. É. O senhor daria o segundo cartão nesse Esse lance? lance, por ser contra-ataque e o Fagner caminhar em direção ao gol em linha reta, uma falta num contra-ataque assim, você tem que dar o cartão amarelo. Mas no conjunto do jogo, achei injusta a situação pro Ruschel pelo primeiro. A pergunta é por esse lance. Tá bom, Daria... esse é cartão amarelo. Você viu como é que é, Copertino? Quando você faz a pressão, cara, não é você vê pressão. como é que faz a pressão, a coisa funciona. Esse é cartão amarelo. Mas o Ruschel foi mal expulso porque o primeiro amarelo nem falta foi. Isso é verdade. Aí o Alex tem razão na opinião dele. Copertino, no segundo, o Fagner foi malandro, era pra cartão. Acho que o Ruschel fez a leitura errada do lance, porque ele estava com o Fagner, que não tem um sprint de 30, 40 metros. Ele podia apostar a corrida com o Fagner ali. Eu achei que ele foi precipitado. Chico? Deu o bote errado, né? Bote errado. É o bote Expulsão. errado Já tinha um e pegou amarelo. o Fagner. Miller? Então, o Fagner foi malandro, Tá. né? E o Ruth foi juvenil. Né? Ele só faltou beijar o Fagner. Pô. Você pode ver que ele abraça o Fagner com as duas mãos. Pô. Esse lance aí foi Pelo amor de Deus, ele é mais jovem que o Fagner. E outra, adianta, passa à frente do Fagner. Que tá Fagner com a já bola. dá o corpo pra ele, Isso, né? passa à frente, sai do Fagner e antecipa a jogada. E ele foi o jogador que deu eu não dou entrevista nada. no Acho intervalo que falando não nós teria temos nada. que ter muita equilíbrio no jogo. Vira o segundo tempo, ele é expulso. Agora, o pior de tudo é o Corinthians ficar com 2 a mais desde os 12 do segundo tempo e não conseguir fazer Isso é o a pior. vitória, né? Não, Foram o duas bolas impressionante é lá que atrás, na expulsão, e se você for ver a falta que o Garro vai bater, 2 jogadores ficam ali na barreira. Tá. Só que em vez deles saírem da barreira, eles abaixam. Aí o Garro chuta onde? Os 2 jogadores do Corinthians. Ali começou. Ali começou. Bom, detalhe. Então tá impressionante. 1-0 pro Juventude. Juventude tem um homem a menos. Então tem ainda
né? Já tem 2 homens a menos. 2 a menos. Tem 2 a menos, falta o gol de empate do Corinthians. E o Chico Lang me manda outra mensagem. Nossa senhora. Com a expulsão do Ruschel. Garrafa, é questão de tempo. Lógico. Falei, vai Não tem virar. nem o que pensar. E aí ele meteu um 4-1 Corinthians pra mim. Eu não vou mostrar porque é privada a mensagem, eu tô contando Não, na aqui. verdade eu não falei 4, falei 3-1. 3-1, é verdade. Esse 3-1. foi por minha conta, me E empolguei eu um pouco acreditava em 2 gols de Pedro Raul. aqui. Tá. Que E tava aí, no banco aí até tem então. o gol do Pedro Henrique, aí eu falei, ó, Chico Lang vai acabar acertando. A história ganha uma outra situação e tem um pênalti que aí vai dar discussão aqui com a bancada e com você em casa. O Corinthians reclama de um pênalti no finalzinho do jogo e o Fabinho Soldado, que estava sumido, mais sumido que nota de 100, apareceu para reclamar. Bom, Chico Lang me manda mensagem com 2 a menos e acontece o quê? Põe na tela, filho. Acontece gol do Corinthians, já no segundo tempo, bola para dentro da... Não, primeiro, vamos gol do Pedro Henrique. Não, Alex Santana Deixa a mão para depois, tira, pode tirar. Esse vai ser a polêmica, eu quero o primeiro gol do Corinthians, ô Fini. Aí... Gol do Corinthians, Pedro Henrique. E o pessoal estava preocupado que ele não sabia andar de ré, né? Bateu lá no portão, sabe de ré, se ele fez cabeçada para trás. Gol de nuca. Né? Fez o gol aí. Aí, assistência do Fagner, ele que é destro, né? Ele corta para a perna esquerda, né, Miller? E aí fica livre para fazer o cruzamento, bela assistência, né? Nesse ponto, o Fagner, ele é inteligente, ele é técnico, né? Então ele tem um bom passe, né? O Fagner é um lateral direito, mas ele tem, assim, qualidade de volante, né? Bom cruzamento. É, exatamente. Então, os cruzamentos do Fagner, os passes dele de direita e esquerda são precisos. E aí foi falha do goleirão, né? Aí o goleirão demorou a cair, pô. Ô, Copertino, você recentemente estava trabalhando com o Fagner, né? É um jogador diferente. Nessa bola aí, tem um contrato renovado com o Corinthians, aí o Fagner é mestre e pode ajudar muito o Corinthians, né? Sem dúvida, é um jogador com a qualidade técnica acima da média, né? E quando a gente estava lá, ele realmente fez coisas incríveis. Na parte ofensiva, então, é um jogador muito importante para a equipe do Corinthians, né? E a qualidade dele é indiscutível. Bom, agora vamos colocar então aquele lance que o Fini tinha colocado, que foi o lance polêmico, ou seja, Corinthians 1-1, Corinthians vai e mexe, tira volante, coloca atacante e nada de sair o gol. No finalzinho do jogo acontece isso, ó. Quando aproximar vocês vão ver, é o lance polêmico, é bola na mão do Alan Ruschel. Não, ele tinha sido expulso já. Foi bola na mão de quem aí? Fini, você tinha me falado do Alan Ruschel, tinha sido expulso. Bola na mão do zagueiro aí, do Juventude. Depois você confirma pra mim, Fini. Quer ver, ó? A bola não toca no jogador do Corinthians e bola na mão. Pra mim, pênalti. O VAR não chama o árbitro. Mas se o Alex Santana acerta o gol, ele chutou. Ele chega cheio na bola. Tudo bem. Se ele faz o gol, já não tinha nenhum problema de chamar o VAR, de pênalti. Antes de vocês falarem sobre o lance específico, enquanto o Fini vê de quem foi esse toque de mão aí do zagueiro do Juventude, o Fabinho Soldado... Não, ele tinha sido expulso, pô. Ainda não, né? Esse lance foi antes. Ele ainda estava em campo, tá? Só trocou a ordem aqui porque deixou esse lance polêmico para depois. Foi realmente o Alan Ruschel que toca a mão na bola. Antes da opinião da bancada, de você em casa, você já vai interagindo com a gente. O Fabinho Soldado, antes da coletiva do Ramon Dias, apareceu. Fabinho, de vez em quando, aparece. E ele apareceu soltando o verbo. Vamos ouvir o que disse o homem forte do futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado, a respeito da arbitragem hoje lá na Neoquímica Arena. Na tela. A gente não tem, por costume, toda rodada estar aqui reclamando, mas a gente fica muito preocupado com o grande produto que nós temos, que é o Campeonato Brasileiro, e você, toda rodada, todo jogo, você encontra dirigentes falando sobre isso, sobre os critérios que existem em cada jogo. Hoje, uma marcação que, ao nosso modo de ver, ela não foi no lugar correto. Foi no meio do corpo, deveria ser no ombro. O lance de mão aberta, normal, que outros jogos a favor ou contra, é pênalti. É isso que eu estou falando. A preocupação nossa como gestores de futebol, um grande campeonato brasileiro que nós temos, toda rodada está sendo manchada pela arbitragem. E o Corinthians não pode admitir isso. O Corinthians não pode e não vai admitir um árbitro inseguro que vem aqui apitar um jogo como esse, um jogo teoricamente, um jogo tranquilo de se apitar, inseguro, toda hora falando com nossos jogadores de uma forma para que o jogo fique parado, parando o jogo o tempo inteiro para falar com o banco de reserva do adversário.
Era isso que o adversário queria. Então, a nossa reclamação, formalmente, e a minha preocupação como ex-atleta de futebol com o que está acontecendo na arbitragem brasileira, gente. Eu não gostaria que fosse apenas mais uma reclamação de mais um dirigente, mas que a gente realmente pensasse, aí a CBF, né, que é responsável pela nossa competição, que analisasse melhor isso, tá certo? Mas o Corinthians hoje, a gente não aceita a forma que foi conduzida essa partida. O Fabinho deveria continuar na sala de imprensa para continuar conversando com os jornalistas. Porque se jogar tudo na conta da arbitragem, o Corinthians tinha 2 a mais em campo. Mas será que ele está preocupado que o time está na zona de rebaixamento? É isso que eu ia concluir, Lila. É isso aí. Será que ele está preocupado só falar da que arbitragem? O time não jogou nada hoje? E a preocupação desse vexame que deu o Corinthians? Será que ele está preocupado que o time hoje não teve competência para criar uma chance de gol com 2 a mais? Será que ele está preocupado e está vendo que o time não conseguiu vencer um time bem mediano, que é o Juventude, time ruim? Pelo amor de Deus. Essa é a preocupação da torcida do Corinthians. Mas essa é uma estratégia. Na zona de rebaixamento, e os concorrentes venceram todos. Todos ganharam. O Grêmio venceu, Vitória venceu. Xará? Essa é a preocupação. E por isso que eu falei que ele tinha que continuar na coletiva. Essa estratégia é a estratégia mais manjada do futebol brasileiro. Isso aí é beabá. Quando o time faz isso que o Miller falou, de com 2 a mais não criar jogada para ganhar o jogo, o que eles têm que fazer? Bom, agora acabou o jogo, vamos lá na coletiva, desviar o foco da ruindade do nosso time e vamos colocar a culpa na arbitragem, que é melhor. A gente levanta polêmica, tudo, e falam menos da nossa mediocridade. Essa é a estratégia de dirigente. Então, é ridículo esse papel que o Fabinho se prestou hoje depois do jogo. Primeiro porque não foi pênalti, e depois que vai discutir com a linha. Então, a linha é essa que tem aí pra todo mundo. Paulo, foi vexame? Foi pelo resultado, por aquilo que o Corinthians já tinha visto, os times já passando, sabendo que Grêmio, Fluminense havia passado, com 2 jogadores a menos, é vexame. É vexame e é um time que tem que sair calado. Não abre a boca para falar nada, porque foi os próprios erros que fizeram com que o Corinthians não pudesse vencer hoje e estivesse nessa situação. É o que eu tenho falado aqui. Não adianta você ficar colocando culpa aí fulano, ciclano. Esses jogadores, essa galera aí que levou o Corinthians a essa situação. E a situação é preocupante, muito preocupante. E outra, Rafa? Muito preocupante, até porque, se nós observarmos aqui, o Cuiabá está com 17 pontos. Põe a tabela, Felipe, por gentileza. A parte baixa da tabela. 2 jogos a menos. O Corinthians é o que tem mais jogos disputados dentre os times que estão brigando contra o rebaixamento. Aí você tem o Fluminense está na frente do Corinthians com 1 jogo a menos. O Fluminense daqui pra frente. Tá jogando bem. Não vai perder mais, não. E ganhou de novo. Vamos ilustrar então a tabela aqui, gente, para avaliar a situação do Corinthians, que para mim ela passa a ser dramática. E só 4 sem vitórias. exagero. E só 4 vitórias. O Corinthians, ele desceu 2 casas na zona de rebaixamento. Ele já é o 18º. Então vamos lá. O Fluminense, que estava muito mal, já subiu, passou o Corinthians. E ele tem um jogo a menos. 20 pontos com 20 jogos. Sem falar o Cuiabá. E 5 vitórias. E 5 vitórias. Se o Cuiabá ganhar essas 2 rodadas Vamos que chegar. tem aí, então, ou seja, passa o Corinthians. Corinthians com 20 pontos em 21 jogos. Ele já tem um jogo a mais que o Fluminense. O Cuiabá, como disse o Paulo Sérgio, tem 17, só que tem 2 jogos a menos que o Corinthians. São 6 pontos a disputar. E o Atlético Goianiense, esse já foi. Então, para perguntar para vocês se a situação é complicada ou não, volta para mim, Fini. Olha a sequência que o Corinthians tem em termos de Brasileirão. Ele pega o Bragantino em casa, tá? Depois, o Fluminense no Maracanã, Fluminense na Crescente. O jogo da vingança, né? Com o Thiago Silva. É um Fluminense bem encorpado. Diferente, né? Então, Bragantino em casa, Fluminense fora. Depois, Fortaleza no Castelão. É time de parte alta de tabela. Não estamos falando lá de baixo. Depois tem, sabe quem? Flamengo. Flamengo na Neoquímica Arena. Aí ele começa a pegar só time de G6. Né? Fortaleza, Flamengo. Aí ele pega quem? Botafogo no Rio. Nossa, o líder do campeonato. Foi a coisa, hein? Aí ele tem o respiro contra o Atlético Goianiense. Aí tudo bem. Tá, em casa. E depois o clássico contra o São Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Desses 7 jogos, são 7 jogos pesadíssimos pro Corinthians. 21 pontos. Tá? São 21 pontos, só que nesse meio, eu não falei, o Corinthians tem o Grêmio, quarta-feira, pela Copa do Brasil, joga por uma vitória simples, e depois tem o Bragantino, nesse meio aqui, pela Sul-Americana. A pergunta é,
com o cenário desenhado, você aí em casa, acha que o Corinthians tem que ir? Não é abandonar a Copa do Brasil, mas é hora de priorizar o brasileiro ou não? Essa é a pergunta que eu passo para vocês. Eu, se fosse dirigente do Corinthians, eu já deixaria claro o seguinte: deixa a Copa do Brasil para lá. Deixa a Copa do Brasil para lá. Não que vai entregar o jogo para o Grêmio, mas também se não ganhar do Grêmio, melhor. Porque o Corinthians tem que se focar no Brasileirão. Isso está na cara, né, Gava? Qualquer criancinha aí de 8 anos que sabe fazer conta de aritmética percebe que a coisa está ficando cada vez mais difícil. Então, eu, particularmente, abriria a mão da Copa do Brasil, abriria a mão da Sul-Americana e me focaria no Campeonato Brasileiro. Vendo a situação numérica e a sequência de jogos. Copertino, é isso, a imprensa fala, a torcida pode falar, mas e a comissão técnica? Como ela reage a uma situação dessa? Comissão técnica de um clube do tamanho do Corinthians. Claro que você não pode abandonar a Copa do Brasil, não pode abandonar a Sul-Americana. Mas o brasileiro é prioridade. Como lidar com essa questão? Porque o torcedor, tá chateado hoje, mas ele quarta-feira quer ver o Corinthians contra o Grêmio se classificando. O que fazer nessa hora? Isso se conversa com o presidente, com diretoria, para saber que rumo toca? Ou é decisão única e exclusivamente da comissão técnica, Copertino? O ano passado nós vivemos isso dentro do Corinthians, né? Nós tivemos que optar para o Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. E levaram um pau, se lembra? Foi o Vanderlei. O Luxemburgo falou que o Corinthians não tinha condição de jogar 3 campeonatos. Foi isso. E nessa descoberta, nessa transferência para a Sul-Americana, nós descobrimos vários jogadores. Verdade. Né? E, o Carlos Miguel, que não tinha tido oportunidade, e na Sul-Americana todos viram que ele poderia um dia substituir o Cássio. Foi ali naquela situação. É isso. O Léo Maná, que apareceu, o Moscardo, o Wesley. Né? Então, o próprio Giovani, que hoje está sendo um dos destaques aí, né? O Biro. Então, nessa situação de definição, nós vivemos muito parecido com o que está acontecendo agora. E essa definição foi exclusiva de comissão técnica ou nessa hora chama o presidente e gestão de futebol para se conversar? Como é que aconteceu isso? Outra coisa, né, Garrafa? O Corinthians tinha jogadores experientes. Diferente do que acontece hoje. Tinha Gil, tinha Cássio. Jogadores que seguravam a peteca. Hoje é só o Fagner. Agora, esses jogadores que você tem aí, você gritar com um deles aí, irmão, sai correndo. Você perde o jogador. Não é? Agora, Copertino, a decisão lá atrás foi em conjunto com presidência e diretoria. Como é que se toma essa decisão? Porque o Corinthians eu imagino que o Ramon vai ter que tomar uma decisão do que fazer, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro. Exatamente por causa disso, porque o Vanderlei, naquele momento, nós tínhamos jogadores experientes e importantes dentro do grupo. Renato Augusto, Gil. Então a gente não podia deixar esses caras jogando Sul-Americana, Copa do Brasil. Nós tivemos que priorizar para sair da zona de rebaixamento que o Corinthians estava e também galgar passos importantes dentro da Copa do Brasil, que é uma competição muito importante para os clubes hoje, financeiramente. E a Sul-Americana, nós fizemos isso. Então, eram situações e quadros diferentes, né? Pela situação do nosso plantel, tinha 6 ou 7 jogadores que tinham a idade avançada que a gente preservou e a decisão foi do Vanderlei, mas comunicado pro presidente, para toda... A decisão chegou pronta pro presidente. Chegou pronta, qual era o planejamento que ele iria fazer e deu muito certo, né? Porque eu acho que apareceram vários jogadores e o time conseguiu ir até a semifinal da Sul-Americana com Fortaleza. E fugiu do rebaixamento no finalzinho do campeonato, ganhando do Vasco lá, do Grêmio lá. Ô, Garrafa, um time que tá lá em cima não tem que priorizar a competição. Perfeito. Palmeiras, Flamengo, que tem elenco grande. Tem que jogar. Exatamente, tem muita qualidade. Agora, um time que tá lá embaixo, que não tem qualidade técnica, você vai priorizar 3 competições? Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, você está na zona de rebaixamento e o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Então esses times lá que estão lá embaixo, em especial o Corinthians, não tem que ficar, olha, vamos disputar de igual para igual, as 3 competições. Que nada, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro sim. Michele, prioriza Campeonato Brasileiro nesse momento difícil e nas Copas vai olhando ali para a base, tentando fazer como o Copertino e o Vanderlei fizeram o ano passado? Sem sombra de dúvida, porque senão vai cair. Olha aí. Alex. O Corinthians está numa situação desesperadora, porque ele não depende mais só dele, ele depende de todo mundo não fazer ponto também. Então, assim, tem que olhar para o brasileiro com muita atenção, com muito carinho. Não, acho que a prioridade absoluta, total, número 0 é o Campeonato Brasileiro. E o que der para fazer nas outras 2 competições, faz, coloca a base, mescla com
com sub-20, põe os mais novos em campo, dos titulares que aguentam mais a parte física, mas o brasileiro... Agora, Pô, você não vai... Paulo, pera só um minuto. Não, você acha que o Corinthians não deve priorizar o brasileiro? Deve? Ah, tá. Eu falei que tá praticamente unânime na bancada. Ah, Agora, o Paulo vai dar a opinião dele, mas eu vou colocar uma questão. O Copertino com o Vanderlei lá, o Vanderlei conhece muito bem o Corinthians. O Vanderlei tem uma história dentro do clube, sim, não é? Diferentemente do Ramon, que para mim está fazendo um bom trabalho, chegou agora, vai trocando o pneu, né, com o carro andando e tal, tem as dificuldades, mas o Vanderlei ele tinha casca para fazer isso. Como será que o Ramon vai dormir hoje à noite? Como é que vai conversar com o Emiliano? Você acha que tem que priorizar e você acha que o Ramon tem força para tomar a decisão que ele e o Copertino tomaram o ano passado? Não, força até tem. Priorizar tem que priorizar, é lógico. Agora, a minha preocupação, você tira um Wesley, você vai pôr quem? Você tira um Garro, você vai pôr quem? Você não tem um Renato Augusto na espera. Você não tem nem o Juliano você tem. Um Gil na espera. Mas isso é priorizar as Copas. Mas tudo bem. Priorizar o brasileiro. Mas a minha preocupação é que você vai pôr quem? Mas aí você fala assim, Garro. É o banco e o sub-20, Paulo. Vou priorizar o Garro, vou deixar o Garro descansar um jogo. Porque o Campeonato Brasileiro perde a Copa, é mais Paulo. importante. Mas você sabe, será que o Garro, com uma pausa, vai voltar para resolver o outro jogo do Brasileiro? Mas é uma tentativa. Mas é uma tentativa. Foi assim, como disse o Copertino, que o Corinthians descobriu garotos aí. Não tem jeito. Se for ter que Mas poupar... a situação hoje, Garrafa, é totalmente diferente. Quando você tem um Renato Augusto ali, você tem um Gil, você tem um Fagner, você tem outros jogadores ali que vão resolver um negócio. Eu não consigo ver nesse time do Corinthians jogador para resolver. Ô, Paulo, para chamar a responsabilidade. Só o Garro. O Thales Magno tá chegando e aí eu quero saber se esse reforço pode ajudar o Corinthians nesse momento. E aí, Thales chegando, Thales Magno chegando, pode ser, de repente, essa solução? É um bom reforço para o Corinthians, gente? Olha, eu gosto muito do Thales Magno, vi ele nascer no Vasco, conheci ele pessoalmente no Rio de Janeiro, ele morava no mesmo condomínio que minha filha morava, então eu tive até uma intimidade com ele. Bom menino, bom rapaz, lembra muito o Jô, em começo de carreira, alto, magro, né? E que esguio, faz muito gol de cabeça, tem um bom pé direito, um bom pé esquerdo. É um bom reforço. Agora eu não sei se é um bom reforço para agora, sabe? Porque ele é muito jovem, ele é muito garoto ainda, ele deve ter uns 23 anos no máximo. No máximo. É isso. É isso, né? 23. No máximo 23 anos. Quer dizer, eu não sei se agora ele chegando no Corinthians ele vai resolver. Agora, que ele tem qualidades técnicas e físicas muito boas, ele tem. Agora, não sei onde ele vai jogar, porque o Corinthians precisa de um definidor. E ele não é tanto um definidor, ele é mais um segundo atacante do que um definidor. Entendeu? Então, fica a dúvida aí no ar. Mas foi uma boa contratação. Ô Chico, quem conhece bem o Thales Magno é o Copertino que viu ele começar no Vasco. Quando eles trabalharam juntos, ele e o Vanderlei Luxemburgo estavam com vocês lá, não estavam? Apresente ele pra gente um pouco, Copertino. O Thales Magno a gente lançou ele. Eles que lançaram o Thales Magno. A gente lançou ele em 2019 no Vasco da Gama, também uma situação muito ruim que nós chegamos lá junto com o Vanderlei. Quase caiu, né? Quase caímos. Quando nós chegamos estava na zona de rebaixamento em último e nós quase classificamos para a Libertadores com o Vasco da Gama. E um dos jogadores que nós lançamos, né, junto com o Vanderlei, foi o Thales Magno com 16 anos na época, né? Ele era um jogador que era reserva e num coletivo a gente viu ele jogar e já puxamos ele e estreou com o Palmeiras aqui. Então, o Thales é muito fácil, pelo menos naquela época, era um jogador que jogava pela esquerda, pé direito, com muita técnica, um jogador muito habilidoso, mas que nos Estados Unidos eles deslocaram ele um pouquinho para o meio, ele veio mais por trás do 9. Né? Então, um jogador que tem muita capacidade técnica, mas também, como tem outros jogadores na mesma função hoje no Corinthians, e eu acredito que o Wesley é um jogador importante nesse momento, que é um jogador muito agudo no Corinthians, né? Vamos ver o que o Ramon vai fazer. Será que está hoje pronto para essa missão? Não de ser salvador da pátria, mas encorpar esse elenco daquilo que você conhece ele, do que ele pode ter amadurecido no futebol norte-americano? É, um jogador que evoluiu, são 6 anos aí de diferença, quase 6 anos, né? E muita coisa acontece de um jogador de 16 anos para 23, né? Temos ex-atletas aqui, jornalistas experientes que sabem disso. Então, é um jogador que foi para uma liga que é americana, que está em evolução, não é uma liga tão forte, mas que é um jogador talentosíssimo, né? Ô Miller, um perfil de jogador
como ele, não é aquele cara consagrado e tal, ainda novo ainda, vem pro Corinthians. Pode ser um bom reforço, Miller, daquilo que a gente está vendo à distância, daquilo que o Copertino falou? É um bom jogador que chega no momento errado, né? Ele não chega como parte da solução do problema. Ele chega como o solucionador em potencial dos problemas do Corinthians. Essa vai ser a dificuldade. Chega com a mala pesada, né, Miller? Cheia de responsabilidade. Como é que você falou? Já chega no aeroporto, já dá uma chuteira. Já dá uma chuteira. No Então, Corinthians está assim. Então, nessa situação que está o Corinthians... O cara encontra ele na alfândega, Miller. Tá na alfândega já. Exatamente. Por favor, calção, meião, chuteira, é assim. Ele não vai salvar a pátria do Corinthians, absolutamente. Entendeu? Ele vai, como falaram, ele vai compor o elenco. Então, bom jogador? É um bom jogador, tem técnica, é jovem, tá? Mas... jogar no Corinthians, a atmosfera é totalmente diferente. Hoje, chegou na nossa redação, um pouco mais sereno, falou, Garrafa, hoje eu não estou muito para... né? Eu falei, perfeito, respeitar, mas um reforço está chegando. Anima o seu coração, acalenta o seu coração. O senhor sente um pouco mais animado, assim, e mantendo aquilo que combinamos na redação. Garrafa, vai mais devagar comigo hoje, não estou para brincar, não estou brincando. O seu coração fica um pouco mais, assim... mais tranquilo, você vai ter uma noite um pouquinho mais tranquila com essa informação? Fui bem, não provoquei, tô saindo já, tá? Não. O Corinthians precisa de reforços. Até porque o Wesley, na hora que tinham 2 jogadores a menos, o Wesley pegava a bola, baixava a cabeça e queria fazer as jogadas sozinho. Não conseguiu nada na defesa. Fominha. Literalmente fominha. Agora, você traz um jogador para a posição dele, é importante colocar um pouco de pressão nesse jogador. Agora, a situação do Corinthians é muito difícil, gente. Não é para brincadeira, não. É delicada e esses jogadores precisam entender que precisa haver uma revolução total por parte deles. Porque muitas vezes, né, Maurício, só a comissão técnica dando todo o respaldo, não adianta, irmão. Não é suficiente. Não adianta. Então, o jogador tem que se posicionar bem. Porque o treinamento está sendo feito. Chuteira tem, meião tem. Salário tem, né? Salário tem, tá tudo lá. Agora, tomar gol aos 4 minutos e não conseguir fazer um gol em 40 minutos, Chico. Com 2 a mais? Com 2 a mais. É aquele negócio que a gente fala, Garrafa. É o que cabe no bolso do Corinthians? Essa realidade aí. Sim. Thales, tá? Porque, pra mim, o Corinthians tinha que contratar jogadores experientes. Já tem muito jovem ali. Abriu mão dos experientes, né? E a juventude, nessa hora, não segura o pepino, não. Legal, você ouviu a campainha, isso significa o quê? Presentes para você. Ela já está em pé aqui e temos novidades. Então, presentes para o nosso público, Michele? Tem, olha só, Garrafa. O primeiro presente saindo agora é a luva oficial da Poker e uma faixa elástica em parceria com a loja Gold Placa de Santo André. O site da Gold Placa para você comprar vários produtos é goldplaca.com.br. Vai para o Ronaldo Teixeira, que fez aniversário aí dia 27 de julho. A gente ainda tem o kit com camisa do Juventus, boné, kit Cinete e mais um voucher para o restaurante Fazenda Caipira, lá na Rua Amazonas da Silva, na Vila Guilherme. E o terceiro presente, camisa número 2 do Atlético Paranaense dessa temporada tamanho M, que a Umbro mandou pra gente, com o voucher do restaurante Porto Del Mar, lá da Moca. Lembrando pro nosso telespectador Ronaldo Teixeira que tem uma semana para retirar o presente dele aqui na TV Gazeta, tá certo? Hashtag Mesa Redonda, conversa comigo pelo Twitter, pelas redes sociais, que você pode ganhar um dos presentes que ainda estão faltando. Vamos dar uma olhadinha quem tá assistindo o programa, quem colocou foto no hashtag Mesa Redonda do Twitter. Primeira foto aí, ó, Robson do Vale, eu e minha filha Sofia, direto de Garanhuns, Pernambuco, assistindo a gente, que legal, que lindos os dois. O Claudinho assistindo o jogo do Juventus hoje na minha rua Javari, na Moca da Michele. Um beijo pra você, linda camisa, hein? Quem mais que a gente tem? O Edinaldo Souza, Vamos Flamengo, assistindo Mesa Redonda com garrafa de fundo. Quem mais que nós temos? O Ronaldo Teixeira com o filhinho dele, ligadinhos no Mesa Redonda. E temos a Joana Magda, fiel na nossa arquibancada virtual. Empate para o time do Maridão Palmeiras e empate para o meu timão. Pela minha cara, dá para ver quem se deu pior nessa. Um beijo, Joana, um beijo, Sérgio. Obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho. Acho que acabou agora aqui, né? É isso aí, Garrafa. Então, daqui a pouquinho, já tem mais presente. Já tem mais um, o José Aldemir, de São Paulo e São Paulino. Beleza, José. Valeu pelo registro. Coloca a tua foto aí no Twitter, hashtag Mesa Redonda, pra gente bombar nas redes sociais, Garrafa.
Legal, legal. Combinado então, Michele. Daqui a pouco a Michele volta, né, com presentes para você. Ela continua no debate aqui com a gente. E há mais ou menos umas 3, 4 semanas, nós fizemos com as nossas plaquinhas o sim ou não. É um quadro de sim ou não, nem lembro qual era o tema. Acho que era Dudu, enfim. Era, né? Dudu contra ídolos do Palmeiras. Ídolo. Dudu é mais ídolo, tal. Sim ou não? O negócio engrenou, tal. O pessoal pedindo bastante, as plaquinhas voltaram. Alex Miller. Então agora, porque nós temos ainda que falar de Palmeiras, São Paulo, Santos, tem muita coisa para você no programa, mas antes a gente vai dar uma apanhada geral dos assuntos que estão aí bombando nas redes sociais, com sim ou não. Então eu faço uma pergunta para a bancada, o Alex Miller vai mostrar. Eu faço a pergunta, Alex Miller, aqui, ó. O Paulo Sérgio é um cara legal? Aí ele responde, sim ou não? Claro, claro. Abaixa, na mesa, Alex, na mesa, Alex, postura, cravado na mesa, a plaquinha para facilitar. Assim, aí, Paulo, na mesa. Faz a pergunta. O Paulo Sérgio é um cara muito legal? Muito. Sim, então vocês podem pôr a plaquinha aqui pra frente, sempre na bancada para facilitar. Tá certo? Todo mundo de plaquinhas aí. Eu estou... A Michele, como é que é? Mostre ali a Michele. A Michele também respondeu esse sim ou não. É legal? Não, ele faz bullying comigo nas redes sociais. Bom, esse é o clipe. Então é sim ou não e você em casa vai participando com a gente. Rapidamente aqui, algumas perguntas sobre o que está acontecendo no momento. Já que a gente vinha falando de Corinthians, a primeira pergunta, sim ou não é: o Corinthians vai escapar do rebaixamento, sim ou não? Todo mundo. É o que a gente quer ou o que a gente acha? Que a gente acha. Falta só o Miller, atenção. Corinthians vai escapar do rebaixamento? Só a Michele. Só a Michele? Corneta. Não, Michele, sim, Miller, sim, todo mundo. Sim, todo mundo. Por que não, Michele, o Corinthians não escapa do rebaixamento? Ué, porque eu não tô vendo uma luz no fim do túnel, Não sei, tá muito ruim o time. Tá muito ruim o time. A luz tá apagada. Mas eu quero que fuja do rebaixamento. A luz que ela vê no fim do túnel é o trem vindo de frente. Atenção, então vamos lá. O Cássio foi embora, o Cupertino falou há pouco do Carlos Miguel, que também foi embora. Hugo é o novo goleiro do Corinthians. Hugo vai está resolvendo os problemas do gol corintiano, sim ou não? Não, está resolvendo. Está resolvendo. Sim. Unânime. Galera gostando. E você em casa? Curtiu ou não? Até a Michele. O diretor sobrou aqui, meu filho. Até a Michele. Ué. O Fili tá impossível aqui, Michele. Fili tá... Continuamos com o Corinthians. Agora que eu quero ver. O Corinthians tem que poupar nas Copas e priorizar do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Unânime. Sim. Você em casa acha que tem que poupar? Sim ou não? Vai interagindo com a gente nas redes sociais. O Corinthians, ainda Corinthians, agora a gente vai mudar. É a última do Corinthians. Hoje não tivemos Yuri Alberto. Não teremos quarta-feira e ele vai ficar mais um tempinho de fora. Nossa Senhora. O Corinthians vai sentir muita falta do Yuri Alberto nos próximos jogos? Sim ou não? Sim. Chico Lang meteu um não. Vamos lá. Dando geral na nossa bancada aqui. Como é que tá? Nós estamos sonhando com o Pedro, hein? Cuidado. Mas menos um para encher a paciência, né? Não no Chico. Menos Por que não, Chico? Menos um para encher a paciência, né? Que é isso, Chico? Pé de rato, né? Mais um Chico, pé de mas não é rato. ruim com ele, pior sem ele, Chico? Eu acho. Não, eu acho que é pior com ele e quando ele não está, é pior também. É tudo ruim. Tudo ruim. Vamos lá, continuando. Fora o Yuri Alberto. Virando a roleta, vamos mudar para São Paulo. O tema agora é São Paulo. O São Paulo disputa Libertadores, o Miller já olhou para mim. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileira. A pergunta é, o São Paulo vai conquistar algum título esse ano, sim ou não? Atenção, mostrando aí, Cupertino sim. Paulo acha que vai, o Alex não. Vamos lá, virou, deixa eu ver como é que tá. O Alex não, virou. O Miller e o Chico sim. Michele não. Por que o São Paulo, Alex, não vai conquistar nenhum título esse ano? Porque eu vejo outros times mais capacitados e preparados para serem campeões antes do São Paulo. É simples, é uma opinião simples, assim. Assim, não é nada contra o São Paulo. Nada contra. Perfeito. Acho que o São Paulo vai ficar no G4 ou G6. Isso. Vai fazer uma boa campanha, mas acho que tem times mais fortes nesse momento, mais regulares, Flamengo. mais estruturados para serem Discorda dele, né, Miller? São Paulo, mas é uma opinião. Não, eu discordo porque eu acho que o São Paulo tem grandes chances de ganhar a Copa do Brasil. O São Paulo mais focado em Copas para você? As Copas, sim. Tá certo. Seleção brasileira não anda bem das pernas.
Mas Lucas anda bem no São Paulo. A pergunta é, para você em casa e para nossa bancada, para o nosso time, Lucas Moura merece seleção brasileira? Sim ou não? Atenção, Paulo Sérgio ainda na dúvida. Puta, que Paulinho, fase. sim, vamos ver aqui. gosto Então dele. é sim do Paulo, não do Alex. Eu gosto dele. Sim Miller, sim Chico, Copertino sim, Michele não. Temos dois. Michele hoje... Michele dá pra virada hoje. Pra virada hoje, hein? Mais exigente, a Michele. hoje, hein? É. Então o Michele acha que o Lucas não merece seleção, o Alex também não. Por que, o Copertino, o Lucas Moura merece uma oportunidade na seleção brasileira? Eu acho que na seleção se descaracterizou os jogadores do meio campo. Estamos colocando muito jogador que está participando da Premier League, que é um jogo totalmente diferente do nosso, né? Eu acho que nós precisamos resgatar os talentosos jogadores de meio campo e ataque que o Brasil tem. Miller, Lucas Moura na seleção brasileira, por quê, Miller? Porque ele é um jogador que na individualidade sobressai sobre os adversários, né? Ele é o único jogador de São Paulo que tem uma luz diferente, é um dos melhores na posição atacantes do futebol brasileiro. Para mim, o melhor em potencial é o Luiz Henrique do Botafogo. Esse jogador aí, nem com um pedaço de pau você segura ele. Até porque ele é muito jovem e muito bom, entendeu? Mas o Lucas está na plenitude da sua forma, apesar da idade, merece sim uma chance na seleção. Meus amigos, o Santos empatou, né? Tem os gols do Santos aqui, pra gente falar do Santos também. O Santos empatou com o Sport na Vila nesse final de semana. Vamos aos gols do Santos aqui. Eu vou fazer uma pergunta pra eles, sim ou não, sobre Santos. Pode rodar aí, Fini? O primeiro gol do Santos? Tá. Porque o Santos acabou empatando com o Sport. Ele permanece líder da Série B. Mas há uma pressão em cima do Fábio Carilli. Uma pressão que o Copertino conhece bem a Baixada. Você tem o gol aí, ô Fini? Ainda não. Então, coloca na tela, vamos lá. Primeiro gol do Santos é de Guilherme. Bateu cruzado aí, né, Copertino? Aí sem chance pro goleiro, gente? Não. Tranquilo. Gustavo Coutinho vai empatar para o Sport, de pênalti. O Guilherme é um dos melhores jogadores do Santos. Gustavo 1, Santos 1, Sport 1, Gustavo Coutinho de pênalti empatando. Com esse resultado, o Santos, do nosso guia aqui, do nosso Lucas, permanece na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, da Série B. E no sim ou não, a pergunta é: Santos vai ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro? Atenção, não é se o Santos volta à elite. O Santos vai ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro? Michele, Miller, Chico, Copertino, Alex e Paulo. Começando, ó, o trio aqui deu sim, sim. Né? Chico, Alex e Copertino. Do outro lado, o outro trio, sim, sim e não. Por que o Santos não vai ser campeão da Série B, Chico? Porque não tem qualidade. É um time sem qualidade para ser campeão. Vai até voltar para a Série A. Mas qualidade para ser campeão não tem, não. Mas quem tem mais qualidade que o Santos na Série B para ser campeão, Chico? Novo Horizontino, por Tem exemplo. mais qualidade? Tem. Acho que Tem mais qualidade. Tá no pé do mais Santos, qualidade, eu não sei inclusive. se tem. Mas é um time que pode mas incomodar. pode ser. Como é que tá lá na Baixada, Copertino? Eu tenho acompanhado poucos jogos do Santos, né? Mas pelo que eu tenho visto, né? Realmente o Guilherme tem sido a diferença no ataque, o Gil tem sido um alicerce fortíssimo na defesa, né? E o Smith, junto com o Pituca, Bom são jogador. jogadores que têm feito Essa uma grande dupla, acho que é uma das melhores diferença, duplas né? de volantes do Brasil que está jogando na Série B. Vamos então continuar aqui. Daqui a pouco, já na sequência, a gente vai falar do Palmeiras, projetando Copa do Brasil, o empate de hoje. Tem São Paulo e Flamengo, o Flamengo envolvido com o Palmeiras. Tem muita coisa para vocês. Pra gente fechar o nosso sim ou não, uma pergunta sobre Flamengo. Apesar da derrota do Flamengo no final de semana, o Flamengo hoje é o melhor time do futebol brasileiro, sim ou não? Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro, sim ou não? Lá! Sim, 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 sim. É a Miller. última pergunta, essa? Não. Por bom. quê, ô Miller? Porque é simples. O Flamengo tem muita qualidade. O Flamengo tem. O time reserva do Flamengo é melhor do que muitos times titulares aí no futebol brasileiro, né? Então acho que o Flamengo, se jogar 10% da sua capacidade, nós estamos falando de realidade do nosso futebol. Tá. Se jogar 10% da sua capacidade mesmo, fizer aquele jogo que fez contra o Palmeiras no Maracanã, ninguém segura. Não respondam agora. Pensem, eu vou deixar a pergunta no ar. Pra você em casa também. Tite é melhor técnico do que Abel Ferreira? Tite, pra você, é melhor que o Abel Ferreira?
tem confronto já na próxima quarta-feira. A bancada vai pensando e vai responder. A pergunta foi lançada. Tite é um técnico melhor do que Abel Ferreira? Sim ou não? Tite é melhor que Abel Ferreira? Sim ou não? Michele Janela faltando Miller, faltando Paulo. Tite é melhor que o Abel? Então a primeira trinca nossa aqui deu... Miller vem com... Não. Tite não é melhor que o Abel. Não. 4-2. Abel é... E aqui a outra parte aqui. Não e sim. Só o Chico e o Copertino. E você, Pra Garrafa? mim, não. Tite não é melhor que o Abel. Não, desculpa. O Abel não é melhor. Sim. Presta a placa assim pra mim. O Abel é melhor que o Tite. Não, ele A acha... pergunta é... Você tá me confundindo, Michele. Tite é melhor técnico que o Abel Ferreira? Sim. Só o não foi só o Miller e o Alex, né? Não, eu também. A Michele também? O Miller também não, né? Desculpa, só tivemos dois. Só o Copertino e o Chico. Foi ao contrário. Isso. Todo mundo não. Por que o Tite não é melhor que o Abel, Alex Miller? Pra mim é assim, nem melhor nem pior, apenas diferente. Não tem a placa diferente. É por isso que eu pus não. Tá bom. Então tá, vai. Vou aceitar a sua Não resposta. é melhor, é diferente. Ainda em cima de Palmeiras e Flamengo, o bem? Palmeiras vai bater o Flamengo na quarta-feira e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Pode ser de pênalti. Palmeiras vai se classificar em cima do Flamengo à próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando, Palmeiras precisa de 3 gols de diferença ou 2 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Palmeiras vai se classificar em cima do Flamengo, sim ou não? Paulo, Sérgio, Palmeiras vai se classificar? Sim. Jogando em casa. Sim, jogando em casa. Copertino não, Chico não, Miller não, Michele sim. Não, olha, o que eu quero que sim, mas eu acho que não. Tá certo, Entendeu? bem entendido. É Tá isso. certo. Qual a maior dificuldade, Copertino, que o Palmeiras vai ter para tentar fazer o adversário? É a melhor equipe do Brasil que ele vai enfrentar, né? E jogando agora fora de casa, o Palmeiras tendo que tirar essa diferença de 2 gols. Eu acho que o Abel está atravessando um momento no Palmeiras de descoberta de um novo time titular, né? Toda essa conjuntura de coisas, eu acho que o Flamengo tem um grande favoritismo. Como diria Roberto Avalone, agora temos mais 2 perguntas no pique para falarmos de Palmeiras e Internacional, São Paulo e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil, São Paulo e Goiás. Tem muita coisa para você no Mesa Redonda. Atenção, a cobrança em cima de Abel Ferreira é justa? Sim ou não? A torcida foi lá na academia hoje, o problema era com o Abel. Na quinta-feira. Sim ou não? A cobrança para Michele, deixa eu ver aqui, pro Miller, para Michele, pro Chico sim, para Michele não, Copertino não, Paulo não, Alex Miller sim. Alex, você acha que a cobrança é justa em cima Quando o time em 4 jogos perde 3, você vai cobrar de quem? Do porteiro da academia de futebol ou do técnico que tem que fazer o time andar, jogar? O Palmeiras, uma coisa que está me irritando muito no Abel é assim, não conheço nenhum time que ganha todas. Portaria nervosa nesse momento. Não conheço nenhum time que ganha todas. Isso é óbvio, meu filho de 6 anos sabe que nenhum time ganha todas. O problema não é ganhar todas, o problema não é perder jogo, o problema é a postura do time em campo, o jeito que o Palmeiras perdeu esses jogos. É só isso que me incomoda. Se o Palmeiras tivesse perdido hoje pro Inter, se o Rony não tivesse empatado, não entramos no Palmeiras, hoje seria uma derrota aceitável. Se aquete. Hoje seria uma derrota aceitável. Jogar no Beira-Rio é difícil. Coração desse lado aqui, Não é Militão. coração, eu tô dando uma opinião. Você não Perfeito. acha que em alguns jogos foram erros individuais de jogadores? Sim, mas aí... Então você não pode ficar culpando só o treinador. Não é culpa só. Mas a pergunta era do Abel. Gustavo Gomes contra o Flamengo. Eu sei, mas a pergunta que você fez... Perfeito. A pergunta que do sim ou não foi sobre o Abel. Vamos cobrar o Abel. Você pergunta, tem que cobrar o Gustavo Gomes porque ele caiu muito? Tem que, sim, Isso tá tem que cobrar correto. o Gustavo Gomes. Pelo salário que ele ganha, tem que ser cobrado sim, meu. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser cobrado. É um treinador muito bem pago. Ele tem que aceitar as cobranças. É isso aí. E outra, eu tô cobrando ele? Foi a torcida que foi cobrar ele. E com razão, a torcida Com A razão. torcida tá com razão. O time não tá jogando nada. E pela qualidade que tem no elenco, tem que jogar mais. Palmeiras já não vence. O Palmeiras já não vence há 4 jogos. Nos últimos 6 jogos, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Calma, gente. Prossegue. Então a última pergunta pra gente aprofundar em Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Inter, depois São Paulo e Flamengo é: o Palmeiras está em crise? O Palmeiras que ganha título todo ano. O Palmeiras está em crise? Sim ou não? É a última pergunta.
Vamos ver. Paulo não, Copertino não, Alex Miller não. Chico sim, Miller sim, Michele não. Se tivesse perdido hoje, eu colocaria sim, mas o empate de hoje, pelo jeito que o Palmeiras jogou no segundo tempo, principalmente, eu acho que dá um ânimo maior. Sem pergunta pra ele, ele já saiu falando. Você viu como é que é, Copertino, né? Mas aqui a gente tá aqui pra agradar a freguesia, tá tudo certo, sem nenhum problema. O Alex já falou, mas eu queria saber por quê. O senhor levantou não, né, Paulo? Não. Por que não está em crise? Não, porque crise é uma palavra muito forte. Eu acho que para você estar em crise, você tem que ter uma estrutura completamente abaixo daquilo que é esperado. Então, só o Palmeiras nos anos passados já teve esses momentos. Então só para o senhor não foi crise. Só para o senhor, Palmeiras não está em crise. O Corinthians está em crise, sim ou não, Paulo Sérgio? Fecha no Paulo Sérgio. Nossa. Fecha nele. O Corinthians não está em crise? Como não, Paulo? Paulo, rebaixamento? Sabe por quê? Não, porque já está acostumado há muitos anos, tá assim. Então já não é mais crise, é uma O rotina. Palmeiras... Não, irmão. É uma rotina. Deixa eu falar. Se tivesse na crise, aí joga a toalha. Joga a toalha. Pode jogar a toalha. Então não está na crise por esse motivo, porque não jogou a toalha. Você vê que não sou eu, só fiz a pergunta. O diretor Você pediu. já começou. Minha esposa falou aqui, você tá muito sério. Você já começou. Ô, Chico, o Corinthians está em crise, Chico. Lógico que está. Evidente que óbvio. sim. Terceiro último da tabela? Ó, vocês viram que isso aí não vai ter fim. Coloca a bola pra rolar, filho, enquanto eles vão debatendo aqui. Palmeiras e Internacional. Vamos ver como é que foi o jogo. Palmeiras 1, Internacional também 1. Na tela. Internacional e Palmeiras se enfrentaram no estádio Beira-Rio pela 21ª rodada do Brasileirão. O Inter começou com tudo, mas Ener Valencia parou em um Everton. Novamente, Ener Valencia ficou no quase. A muralha do Palmeiras travou o equatoriano. O Everton dominava a pequena área, então o Inter arriscou de longe e com direito à lei do ex. Bruno Henrique disparou um tiro. Golaço do ex-volante do Palmeiras, 1-0 Inter. E o Colorado quase ampliou com outro ex-verdão, pois é, o Wesley, mas o Everton salvou. Na segunda etapa, o Palmeiras quase empatou com uma dose de sorte, na bola rebatida em Rafael Veiga. O Verdão tentou ressuscitar na partida por meio de Lázaro, que ficou no quase. No cruzamento do Gabriel Menino, Rony se jogou na bola para a bela defesa do goleirão Rocher. Mas o empate veio num belo gol de Rony, que cara a cara fez uma cavadinha e definiu o placar. Fim de jogo, Internacional 1, Palmeiras também 1. Tá certo, tá aí então, Palmeiras 1. Palmeiras estava perdendo mais uma no finalzinho, o gol do Rony. O Palmeiras teve 2 gols anulados, né? Um do Lázaro, o Gomes em impedimento, e o outro, o Rony. Outro do Vitor Reis, porque o Rony estava impedido. Vitor Reis, porque o Rony estava impedido, aí o VAR, as imagens não vieram para nós. Tá aí o primeiro gol do Bruno Henrique. Teve gente reclamando de falta aí do Bruno Henrique. Vocês acharam falta, gente? Eu achei que não. Copertino, falta nesse lance do Bruno Não, Henrique? ele teve o contato depois da bola. Ele tirou a bola, depois teve o contato natural com o jogador. É aí que origina o gol do próprio Bruno Henrique. Para você foi falta, Chico, ou não? Tem bola na área? Não, para mim não foi falta, não. Tá. Foi a mesma explicação do Copertino. Ô, Paulo, não sem foi falta. Segue o Mi, jogo. pra você, sem falta. Sem falta. Jogada normal. E que golaço foi esse, gente? Golaço. Pô, e o detalhe, a bola pega na direção da câmera que tá dentro do gol. É uma loucura, cara. É uma loucura. Ver esse gol por trás é nada, é na bola mesmo. Bruno Henrique jogou no Corinthians, né? Ele vai na bola, tá claro. E a frescura do jogador brasileiro de ficar rolando como se tivesse tomado um tiro, né? Nem encostou nele. E o gol do Rony, vamos pro gol do Rony então, que teve análise de VAR. Finalzinho de jogo, olha, ó. Engraçado, por esse ângulo dá a impressão de impedido. Belo passe do Gabriel Menino, hein? Do Marcos Rocha. Marcos Rocha, né? Marcos Belo Rocha. passe. Bela bola, né?
Aí, ó. Não tava, não, cara. Aí, já esse ângulo, não precisa nem de faixa, nem de traçar a linha, né, gente? Ele toca, tira a força da bola, por isso que ela chega. Como é que é? E aí você começa a ver que não é um erro de marcação. É a virtude do atacante do Palmeiras. Esse gol foi a La Miller, cara. Como é que é o toque na bola aí, perder a força, Miller? Tira a força da bola. É, rapaz. Se fosse cabeça de baga, ele tinha dado um passe que o goleiro, o goleiro ia pegar na O mão. Rony normal teria chutado em cima do goleiro. Mas você tá demais. Que é isso? Não, é. Que é isso? O cara faz um golaço, você vai cornetar o cara? Eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz, me surpreendeu esse gol. Surpreendeu. Me surpreendeu. Tem feito gol. Me surpreendeu. Que Ele é um jogador importante. Eu tô falando isso. Ele tava no banco, entrou e fez gol. Me surpreendeu positivamente. Não, surpreendeu. Gente, o Palmeiras, eu disse lá atrás, né? A gente perguntou se o Palmeiras estava em crise ou não, tal, foi uma das perguntas. O Palmeiras nos últimos 6 jogos foram 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Palmeiras não vence há 4 partidas. Não é? E aí, no meio de semana, foi quinta-feira, né, Fini? Quinta-feira, parte da torcida organizada do Palmeiras, de uma das torcidas organizadas, foi lá na academia de futebol, entrou sem autorização, a presidente não deixou com que eles conversassem com o Abel. Vamos ver como é que foi? Coloca na tela aí, por favor. Vai tirar todo mundo, ficar só eu. Eu nem falei ninguém, nem eu como foi, só eu mesmo. Conversa, troca uma ideia. Mas assim, hoje vai ter que conversar. Apoiar, a gente vai apoiar. Fica tranquilo. E outra coisa, deixar bem claro, não é nada contra a diretoria, nem com o Paco. Não é nada. A gente está insatisfeito com o Abel Ferreira, da forma que ele vem conduzindo, algumas assistências. Bom, os caras falaram, nós não queremos falar com a presidente, queremos falar com Abel Ferreira. A cobrança é no Abel. Palmeiras não recebeu, seguranças bloquearam, diferentemente do que acontece em outros clubes. Volta e meia a gente vê no Corinthians, às vezes no São Paulo, os caras vão lá, abrem para conversar, um pequeno grupo. O presidente, é presidente da Mancha, né? Esse é o Jorge Luiz, presidente da Mancha. O Jorge, presidente da Mancha, falou, não, vou só eu conversar lá. O presidente não deixou, o pessoal não entrou, não teve contato com os jogadores. Essa blindagem é boa para o grupo, Copertino? Eu acho que sim, né? Como eu falei, eu acho que o profissional tem que ser cobrado. Treinador de futebol, presidente, toda a instituição. Mas a chegar a esse ponto de invadir sua área de trabalho para poder cobrar uma situação, pode ter certeza que a comissão técnica do Abel deve estar se cobrando junto com os jogadores, ou qualquer comissão técnica se cobra quando o momento não vem sendo tão bom, né? São fases que acontecem em qualquer equipe do mundo. E nessa situação aí, eu discordo de os torcedores irem no CT, querer conversar com quem quer que seja. Cobrança na arquibancada. Sabe? Agora, mas, lá no Corinthians, quando você estava com o Vanderlei, era comum. A Gaviões foi lá algumas vezes conversar com você. Mas, filho, nós estamos falando de Palmeiras. Eu tô perguntando pro mas é verdade, Paulo. Mas é verdade, Paulo. Mas é verdade, aí tem que se elogiar a Leila. Também a fase do Corinthians, tem que trocar ideia mesmo. Agora, não é questão do Palmeiras. Agora o cara vai lá no CT, não pode trocar ideia. O cara quer escalar. Não, ele queria conversar. Que escalar? Nós estamos insatisfeitos com algumas coisas que o Abel está fazendo. E quando a Gaviões vai lá, não está insatisfeito? Não tem que pôr fulano, tem que pôr ciclano. Não tem que escutar isso mesmo. Quando a Gaviões vai lá, não está insatisfeito? Não tem que escutar isso mesmo. Ué, a gente vai trazer, inclusive, hoje, agora há pouco, o Abel respondeu, porque não teve esse contato. Essa ideia de conversa com o Abel não teve. A presidente não deixou. Em outros tempos teria, porque a presidente era aliada da Mancha. Se fosse 2 anos atrás, teria conversa, pode ter certeza. Tá certo. Então, é briga de instituições. Mas não houve e o Abel falou sobre o tema. Então, coloca o Abel na tela, então, respondendo hoje sobre essa cobrança, né, que teve uma tentativa de cobrá-lo pessoalmente lá na academia. A cobrança está acontecendo em redes sociais e tal. Vamos ouvir o Abel falando sobre a cobrança de parte da torcida do Palmeiras nesse mau momento vivido pela equipe. Na tela. A gente sabe quem são, vocês veem as caras, está bem identificado, entendo, estão frustrados, eu também estou, os nossos jogadores também estão. A única coisa que eu posso prometer aos 16 milhões de torcedores é que vamos continuar o nosso caminho para melhorar os nossos jogadores, mas também deixa-me dizer-te uma coisa, que uma coisa é aquilo que a gente ouve, que escrevem, outra coisa é aquilo que eu sinto na minha vida diária. Eu nunca, em país nenhum de onde eu estive, nem em Portugal, fui tão bem, eu e a minha família, fui tão bem tratado, acarinhado, respeitado por agentes brasileiras, seja de que clube for,
corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas, flamenguistas, tem a ver com o respeito. Eu sou mega competitivo, mas respeito os meus adversários. É só isso que eu exijo dos outros, respeito. Tá aí a resposta do Abel. O que você achou, Paulo, Alex? Se pôs, né? Se pôs. Respeito. Dizendo assim, eu não quero que ninguém venha escalar time aqui, não. Não quero que ninguém venha aqui colocar jogador e falar pra mim o que eu tenho que fazer. Eu quero respeito. Até por tudo que ele conquistou, né? Sim. É uma situação... ele tá na dele, ele não vai falar coisa diferente. Porque mas pra ele não seria tá inteligente. na dela. A torcida também está na dela de ir lá cobrar. Lógico, agora, isso é normal. A Leila não deixou eles entrarem porque ela está de briguinha com eles. Isso. 2 anos atrás, a Leila queria receber pessoalmente eles lá. Agora, Copertino, como é que é essa conversa no bastidor? A conversa a gente sabe, os caras vêm lá, mano, tem que estar não, porque tá fechado com nós, vamos apoiar aquela parada toda. Quando os caras saem, aí tá você e o Luxas falando, os caras saíram. Como é que é esse bastidor? Fala pra gente. O Vanderlei, com o Vanderlei especificamente, tá? É tenso essa conversa sempre, né? Não vou falar pra você que a gente tá trabalhando, chega 40 caras lá, tudo querendo cobrar, né, de uma maneira mais forte. Você, tá dentro, não é fácil. No caso do Vanderlei, né, voltando aqui, claro, porque tá recente o trabalho com ele. O ano passado, ele foi lá fora. Eu lembro disso. Ele não deixou a torcida entrar. Ele foi lá fora e conversou Deu a cara a tapa, com as parabéns pessoas a ele. que estavam querendo cobrar. Que eu acho que foi uma maneira bacana de blindar toda a situação. E ele falou, olha, eu estou aqui, esse é o problema, o que vocês querem falar, reivindique, e eu vou tentar solucionar. Foi elogiado aqui no Mesa pela atitude. Você acha que a situação do Palmeiras é para isso, de uma conversa com o torcedor? Não acho. Mas aí você tá querendo entrar na intimidade do torcedor. Deixa ele responder. Deixa ele responder. Mas ele tá falando, deixa ele falar. Quando eu perguntei pra ele, você não deixou ele responder. Quando eu perguntei pra ele, você não deixou ele responder. Eu deixo, fala aí, cara. Eu acho que é pouco tempo você jogar 4, 5 rodadas sem estar ganhando. Então, qualquer equipe passa por situações de estabilidade dentro da competição. Menos o Palmeiras, que tá passando agora, mas demorou quanto tempo para passar, para dar dessa oscilada? Eu acho que é pelo fato de ser o Palmeiras, que há muito tempo não acontece esse tipo de situação. Quando acontece essa situação, 4, 5 derrotas... É verdade. Mas eu vou repetir só uma coisa. O problema não foi ter perdido esses jogos. O problema, porque eu sempre conversei com o pessoal da torcida, o problema não é ter perdido. O problema é a forma como os jogadores estão se portando em campo. Os jogadores do Palmeiras nesses jogos não chutaram uma bola pro gol, em todos esses jogos. A apatia, a falta de inspiração, de inteligência, tocando para trás de lado, não criando uma oportunidade de gol direito. Então é só isso. Não é perder é normal. O problema é o comportamento do time em campo. Bom, e Paulo, você ouviu a campainha? Vocês ouviram a campainha, o diretor tá bravo, vocês ouviram a campainha, o nosso público tem prioridade, tem presentes em enquete, e na sequência é Copa do Brasil, é Palmeiras e Flamengo. Quem é melhor, Palmeiras ou Flamengo? Tem quem é melhor na sequência, mas antes a Michelle já está posicionada, porque temos presentes para o nosso público, né, Mi? Sim, temos presentes para o nosso público, olha lá. Vamos lá, o presente saindo, camisa do Juventus tamanho G, boné do Juventus, kit da Cinete, que vem com bolsa de água quente, máscara de repouso, 2 squeezes e uma sacochila e mais um voucher para o restaurante Fazenda Caipira, que fica lá na Vila Guilherme, pertinho do Shopping Center Norte ali. Então vai para o Marcelo Oshima. Marcelo, tem uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta com a nossa produção. Amanhã eles te mandam um e-mail, tá bom? É sempre por e-mail que a produção fala com o pessoal. E mais um presente, quer que mostre aqui? Camisa número 2 do Atlético Paranaense dessa temporada, é tamanho M, linda essa camisa que a Umbro mandou pra gente aqui. Então, e mais um voucher para o restaurante Porto Del Mar, que fica na rua Sapucaia, lá na Moca, para curtir um churrasco bem gostoso. Esse restaurante é maravilhoso. Sabe para quem vai? Para o Vitório Chicone. Vitório, o presente é seu, uma semana para retirar aqui na TV Gazeta. A produção vai entrar em contato com você. Nossa arquibancada virtual. Quem que está assistindo Mesa Redonda por aí? Selecionamos mais 3 pessoas aí, porque é muita gente mandando mensagem, então a gente colocou alguns aqui, ó. Ó o casal, Sérgio Corintiano, melhor programa esportivo dos últimos tempos e vai Corinthians, dos últimos 50 anos, né, Sérgio? Valeu, obrigada. O que mais que a gente tem aqui? Ó, o São Paulino Juliano Cormoxi.
Quero saber a opinião do Miller sobre o Bobadilha. Eu não tô gostando, disse ele aqui. E, para terminar, ai, que família linda, Alexandre Silva, quarta-feira vamos retomar o caminho do título da Copa do Brasil. Vamos, Verdão, tomara, né? Também tô na torcida. Michele, quando eu perguntei para você que tinha presente para o nosso público, você respondeu sim. Você me lembrou aquele quadro do Silvio Santos, Sim, que entrava no foguete. Você não se lembra? Você entrava no foguete lá, o Silvio Santos. Você quer trocar uma bicicleta? O garoto punha, a garotinha punha um fone de ouvido e ele punha vários presentes. Assim, aí, né, Paulo Sérgio, você quer trocar uma bicicleta por uma marmita, né? Mas é esse quadro que você está falando? Então, Michele, tipo assim, Michele, você troca uma bicicleta bonita por uma agulha. Faz conta que eu não tô escutando. Você não tá ouvindo? Sim, aí a Michele levava uma agulha para casa. É muito bom, temos que fazer isso no outro estúdio. Vai alguém lá e fala. Eu quero fazer com o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, sim ou não? Dentro de um foguete. Com a luz vermelha acendendo, assim. A gente põe Bom, vamos lá, na gente. rádio. Quem é melhor de Palmeiras e Flamengo? Palmeiras e Flamengo na próxima quarta-feira, Allianz Parque lotado. Já disseram aqui que deu unanimidade. Flamengo é o melhor time do Brasil, não é? Sim. Tem vantagem de 2 gols. Quem passa? Quem é melhor? Vamos lá na tela, então, Fini? Quem é melhor, o Everton ou Matheus Cunha? Do jeito que gosta a Michele, com trilha no fundo. Começando com Paulo Sérgio. O Everton, primeiro voto. Alex. Mais uma partidaça do Everton hoje, gigante. O Everton é muito melhor. Se não fosse o Everton hoje, primeiro tempo teria sido uns 3. Copertino. O Everton. O Everton. Chico. O Everton. Miller. Matheus Cunha é mão de pau, é o Everton. Com Matheus Cunha é mão de pau. E aí o Tite tá revezando o goleiro nas 2 competições, não gosto disso, hein? Pelo amor de Deus. Não gosto disso. O Michele, Rossi, o Everton, Matheus Cunha. O Everton. O Everton também deu unanimidade, é ponto pro Palmeiras. Palmeiras 1-0. Na tela, a gente acredita que o Marcos Rocha deva jogar. Marcos Rocha ou Varela? Paulo Sérgio. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Alex Miller. Varela. Varela. Copertino. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Chicão. Varela. Varela. Miller. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Michele. Tio Marcos Rocha. Eu vou de Marcos Rocha, também é ponto do Palmeiras. Ó, o Palmeiras precisava de 2 gols, tem 2 pontos. Virando, Gustavo Gomes. Como é que tá a fase do Gustavo Gomes? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Gustavo Gomes ou Fabrício Bruno, Paulo? O Gustavo Gomes não está bem, Fabrício. Fabrício. Alex? Hoje, Fabrício Bruno. É, hoje, né? Copertino? Momento também, são 2 grandes jogadores e o Fabrício. Fabrício. Chicão? Fabrício Bruno disparado. Disparado. Miller? O Fabrício tá voando. Tá voando, né? O Gomes está atravessando um mau momento. Michele? O momento é do Fabrício. Tô com a Michele, o momento é do Fabrício Bruno. É ponto do Flamengo, o Flamengo marca ponto, virou. Murilo de volta à zaga. Murilo ou Léo Pereira? Posso começar ao contrário com a Michele, diretor? Podemos? Então, vamos lá. Michele Janela. Murilo ou Léo Pereira? Eu gosto muito do Murilo. Murilo tem o primeiro voto. Miller? Léo Pereira. Léo Pereira. Chicão? Léo Pereira. Copertino? Léo Pereira. Alex? Acho que o Vitor Reis vai ser titular e o Murilo não, mas o Léo Pereira é melhor que o Murilo hoje. Tá certo. Paulinho? Eu acho que a seleção não fez bem pro Murilo. E vem de 2 lesões também. Voltando de contusão, eu vou de Léo Pereira, deu Léo Pereira, empatado Palmeiras 2, Flamengo 2, virou. Caio Paulista, tudo indica que o Caio Paulista deva jogar, hoje jogou o Vanderlan, mas o Caio Paulista deve jogar. Caio Paulista ou Ayrton Lucas? Paulo Sérgio. Ayrton Lucas. Eu acho que o Vanderlan vai jogar porque o Palmeiras precisa atacar e fazer gols pra Você gostaria que jogasse o Vanderlan? Gostaria e acho que vai jogar, mas seja Vanderlan ou Caio Paulista ou Ayrton Lucas é melhor. Tá certo, ele tá impossível hoje. Esse braço tá meio... Esse ombro é o esquerdo ou o direito? Ah, não pode? Então tá. Qual ombro que é? É o esquerdo, está melhorando. Graças a Deus. Tá certo. Final do ano, o ombro melhora, a língua também vai. Vai. Beleza. Então é Ayrton Lucas ou Caio Paulista, Copertino? Ayrton Lucas. Chicão? Ayrton Lucas. Miller? Se fosse o Piquerez. Se fosse o Piquerez, a conversa era outra, né? Boa fase. Ayrton Lucas. Michele? Eu também vou com Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, garrafa também. Flamengo passa à frente. Allianz Parque fica preocupado. Aníbal Moreno e Eric Pulgar. Michele Gianella, eu começo com você, Michele. Aníbal Moreno ou Eric Pulgar? Eu gosto muito do Aníbal Moreno. O Pulgar é maravilhoso, mas eu gosto do Aníbal Moreno. Aníbal Moreno. A Michele abre com Aníbal Moreno. Jogador, Miller. Pulgar. Opa. Chico. Pulgar, muito melhor. Pulgar 2, Aníbal 1. Pulgar 3. Todo mundo no Pulgar. Alex. Aníbal Moreno. 3-2. Paulo. Pulgar.
Eu vou de Aníbal, mas deu Pulgar. Deu Pulgar. É ponto do Flamengo. Ih, rapaz. É 4-2? 4-2, já virou o diretor. Tá rápido o diretor. Virou Zé Rafael e De La Cruz. Do meio campo pra frente. Vamos seguir daí? Podemos seguir? Com todo respeito ao Zé Rafael. Podemos seguir? Sim, aí pula. Aí é uma novidade, né, Dela Com Cruz? todo respeito ao Zé Rafael, que carrega esse meio-campo com muito talento. Não precisa falar com todo respeito, por que todo respeito? Obrigado, jogador. Já carregou mais. Você tem Fui Nutella nesse momento, né? Você tem credibilidade, Garrafa. Pô, pelo amor de Deus. Aqui nunca É o seguinte, ô Zé Rafael. Pô. Ganhou De La Cruz. O Zé Rafael, o Zé Rafael mandou uma mensagem aqui dizendo que vota no De La Cruz. Como diria Roberto Avalone, votaria como aqui? Zé Rafael De La Cruz. Zé Rafael, eu gosto de você, mas o De La Cruz é melhor. Tá certo, tá certo. Virou, é ponto do Flamengo. 5-2 o Flamengo na frente. Agora a briga... passa também. Pelo amor de Deus. O momento é da Rascaeta, não tem o que fazer. Mas mesmo momento passado, momento futuro, aí não tem. Eu gosto do Veiga, aí, mas esse aí é... Tá difícil. Né? A pergunta pro Maurício. O Veiga não tá atravessando um bom momento, mas mesmo se tivesse Arrascaeta e Veiga, a Arrascaeta joga muita bola, né, Cupertino? Eu gosto muito do Arrascaeta, é um jogador também importante. O Veiga, tive a oportunidade de trabalhar também no Palmeiras com ele, né? Era um outro momento dele, mas o momento agora eu também acho, e pela qualidade também, né? Arrascaeta... Arrascaeta que foi preservado, entrou nos minutos finais do jogo contra o São Paulo. É ponto pro Flamengo, 6-2. O que é isso? É tamanha a diferença? A gente entende que pode jogar o Dudu, não é a gente que escala o Palmeiras. Dudu ou Gerson, aí a gente tem que mudar um pouquinho a posição, porque o Gerson mais meio, o Dudu, ele compõe, faz o quarto homem e tal. Dudu ou Gerson, Paulo? O Gerson tá numa fase incrível, né? É seleção pra mim também, já antecipei meu voto. Alex? Dudu é o maior nome da história do Palmeiras no século XXI, mas a gente tá avaliando o hoje. Projetando quarta-feira. Então é o Gerson, né? Não tem jeito. Copertino? Gerson, para mim, não só nesse duelo, mas também é um jogador de seleção brasileira que eu gostaria muito de ver jogando no Esse tá merecendo. Não vai ter como não voltar, Dorival. Tá certo. Gerson. Chico? Gerson entrou contra o São Paulo, ele quase vira o jogo. Sozinho, sem ninguém. Então é Gerson. Miller? Também merece a seleção. Gerson. Gerson, Dudu ainda, né? Precisa mostrar. Gerson, é ponto do Flamengo, é 7-2, gente. É tão diferente assim. Vambora, Felipe Anderson, Everton, Cebolinha. A gente não sabe se Cebolinha vai ter condição, se o Abel vai de Felipe Anderson. Nessa briga, nesse embate, Paulo Sérgio, Felipe Anderson ou Everton, Cebolinha? Felipe Anderson, bom jogador, mas no momento Cebolinha tá bem, né? Felipe Anderson tá ainda se adaptando, né? Alex Miller? Vai chegar um momento que essa enquete aí o Felipe Anderson vai ganhar, mas acho que hoje ainda ganha o Cebolinha. Alex Miller tá impossível hoje. Tá resposta que eu dou tá impossível. Mas eu estou elogiando. Então tá aí, ó, está impossível. Agora você está impossível na crítica. Eu fiz um elogio a ele. Eu falei, tá impossível, pode. tá veemente, tá com explicações. Esse homem tá melhorando. Elogio. Levou todo o Felipe Até o cabelo, dá um tapa no cabelo. Vamos lá, Cebolinha. Gostei, tá bom, esse tupete. Tá certo. Copertino, Felipe Anderson, Cebolinha. Só vou estender um pouquinho nessa resposta, porque eu acho que a comparação aí são de dois jogadores com posições diferentes. Sim, claro. Se fosse meia, eu votaria no Felipe. Mas pelo lado esquerdo, eu voto no Everton. Por isso que é bom, a gente tem jogador, tem técnico e tal. É assim que funciona a mesa redonda. Chico Lang. Eu vou votar naquele que toda vez que eu como um bife eu lembro dele, Cebola. Everton Cebolinha, Miller, pra você. Olha, Garrafa, deve jogar o Luiz Araújo, porque machucou o Cebolinha. Mas tanto um quanto o outro, hoje é melhor que o Felipe Anderson. Ainda tá se adaptando. Michele? o Cebolinha, né? Cebolinha, eu também vou de Mas o Cebolinha. Felipe Anderson Gente, 8-2, a gente não esperava assim, hein? Caramba! E hoje o Felipe entrou bem no jogo contra o Inter. O diretor falou, não lembramos no quem é melhor uma derrota acachapante do Palmeiras aqui no quem é melhor. Nem pelo próprio Flamengo, acho que não Nem foi pelo assim. próprio Flamengo, Mi. É verdade, hein? Não foi assim. Bem lembrado, bem lembrado. Virando. Flaco Lopes e Pedro. Pra mim também não tem conversa, é Pedro. É Pedro, né, gente? Né? Pedro. Tem que ser também o titular da seleção brasileira, Pedro. Também seleção brasileira. É isso? Então, vambora. Agora, pra fechar, já tá 9-2. Agora sim, agora que Abel ou Tite? Agora vamos ter que confirmar aquilo que a gente falou lá atrás. Paulo Sérgio? Abel? Voto no Abel. Vota no Abel. Copertino? Tite. Chico? Tite disparado. Miller? Abel.
Abel, temos 3. Você foi Abel, né, Paulo? Foi. 3 Abel, 2 Tite, 3-2, Michele. Abel Ferreira. Empatou ou não? O Abel Ganhou, já ganhou. Não, Já 4 ganhou, a Abel. 2. Ganhou, Meu voto não vale absolutamente nada, mas eu vou de Tite. 4-3 é ponto do Palmeiras. Fechou com goleada do Flamengo. Palmeiras 3, Flamengo 9, mas o jogo é jogado, como diria Juarez Soares, e o Lambari é pescado. Temos que aguardar a próxima quarta-feira. Bom, a gente vai falar de São Paulo, não é isso, Fim? Falar do São Paulo que pegou o Flamengo. Ah, Flamengo reserva, mas o próprio Miller falou. O pessoal falou, o Flamengo tem o melhor time do Brasil. São Paulo fez 1-0, quero saber a opinião do Miller. São Paulo venceu, foi uma bola parada, São Paulo fez por merecer. Quero saber a opinião da bancada. Vamos colocar a bola para rolar com o Tricolor? Com o Tricolor, ontem Morumbi lotado, recorde de público no Brasileirão. São Paulo 1, toca no Caleri que é gol, Mauro Segura. E também Flamengo 0. Silvestre esteve lá e mostra tudo para você. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Nos embalos de sábado à noite, olha aí o Júlio Casares, presida só no love, namorico no Morumba antes da bola rolar. O amor está no ar também pelo time do coração. Casa Sacrossanta, abarrotada de gente. 58 mil pessoas, o maior público em 2024 no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Atmosfera incrível para São Paulo e Flamengo. Na chegada das delegações, aquela energia positiva pro anfitrião. 3-1 hoje, 2 de Luciano e um Caleri. O tricolor sem Luciano, mas com a volta de Lucas, veio com a faca nos dentes. O rubro-negro poupou para a Copa do Brasil e mesmo assim escalação forte com Gabigol e Bruno Henrique. Duelo também de treinadores à beira do campo. Professor Tite, o Zubeldia fala muito mais do que você pode imaginar. O argentino é tão agitado que se deixar, ele entra para jogar. Depois ficou pistola como de costume, sem medo de tomar cartão. E não é só ele não que age assim nesse time. E todo mundo sabe que nós somos chatos demais, tanto eu, o Luciano, o próprio treinador. A gente faz o melhor para São Paulo, esse é o problema. Olha o rebeldia aí novamente, pé da vida. Se bobear o gringo dá até carrinho. Arrumou a franja ao ver o Ferreirinha desperdiçar boa chance de cabeça. E na saída para o intervalo, foi lá em direção ao juizão, para tentar acalmar os jogadores dele. O visitante Adenor Leonardo Bach mexeu para a etapa final. Colocou Gerson no lugar de Bruno Henrique e melhorou o Mengão. Deu até vontade de chutar junto, né, seu Tite? E o Zubeldia, incrédulo quando Caleri testou com muito perigo e quase abriu o placar. E o Zubeldia despencou. Sim, comemorou desse jeito, no chão, o gol de Caleri pelo alto. Você virou carrasco do Flamengo, Caleri? Ah, não. Hoje tive a sorte de fazer o gol. Foi bonito fazer um gol em um grande time. Sempre, quando faz gol nos grandes times, sempre é bonito. Nos acréscimos, Zubeldia aproveitou para ajeitar o microfone, que normalmente é alvo da ira dele. A noite sugeria algo diferente. Sorria, Zubeldia! Pode relaxar, deu tricolor para sua alegria e para a alegria da torcida que conduz.
Que legal, o Silvestre mostrou aí, o presidente Júlio Casares. Presidente, precisa vir aqui no Mesa com a gente, tava lá com a namorada, tal, de mãos dadas, clima de love. E o comportamento do Zubeldia, vitória do São Paulo. Mestre Alberto Helena Júnior, e esse São Paulo, mestre, venceu o todo badalado Flamengo. Não mudou de posição, continua na 6ª colocação. Garrafa, São Paulo ganhou. E isso é o mais importante. Ganhou e ganhou do Flamengo, que é o melhor elenco do país e que botou a banquinha, assim, deixou alguns titulares importantes no banco e tal e coisa. Resultado, 1-0, gol de Caleri, que foi um dos melhores jogadores de São Paulo, diga-se ele, o Rato, que deu o passe para ele fazer o gol, e o Luiz Gustavo, além do Ferreirinha, que é hoje o principal jogador do time. O São Paulo vai indo, apesar da perda do Alisson, que era aquele jogador que estava na organização no meio de campo, São Paulo está conseguindo tocar o barco bem. Vamos ver para onde esse barco o levará. Obrigado, então, mestre Alberto Helena Júnior. Miller, você esteve ontem lá no Morumbi, vi você nas redes sociais, nem precisava, que eu sabia que você estaria lá. E, obviamente, muito assediado, que é natural. Um jogador desse tamanho lá no Morumbi, cara, tanto jogador ruim em campo, tem o Miller lá. Se for ainda, vai resolver o negócio. Miller, o jogo venceu o melhor time do Brasil, e aí quando vence o melhor time do Brasil, eu entendo que titular ou reserva é o Flamengo. Sim, claro. O jogo, como foi? Tecnicamente, o jogo não foi muito bom. Acredito que o São Paulo venceu porque desejou mais vencer o jogo, né? O São Paulo buscou mais a vitória, até porque jogando em casa diante de 58 mil pessoas, o São Paulo foi para cima do Flamengo, né? O Flamengo, eles só entraram em campo, passearam em campo, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Conseguiu fazer um gol de bola parada, né, com o Caleri no segundo tempo, e daí para frente o São Paulo defendeu o resultado. O Flamengo não teve competência, né, para poder empatar o jogo. Tite colocou no segundo tempo o Rascaeta, o Gerson, colocou todos os seus titulares, mas o São Paulo conseguiu segurar 1-0 e eu não gostei do jogo em si, Garrafa, mas o resultado dentro de casa, uma vitória sempre é importante. Contra o Atlético Goianiense, que era o jogo que antecedia o confronto Palmeiras e Flamengo, o Tite foi com força máxima. Eu, particularmente, fiquei surpreso quando o Tite optou colocar o time reserva contra o São Paulo. E com isso, você tem a tabela de classificação, a primeira página, nós já mostramos a segunda, e com isso, o Botafogo, que venceu o seu jogo, Três pontos. Fez 3 pontos de diferença, com o jogo a menos, o Flamengo perdeu a liderança. Ó, Botafogo é líder com 43, só que tem 21 jogos. O Flamengo é vice-líder, tem 3 pontos a menos, mas tem um jogo a menos. Palmeiras é o terceiro, Fortaleza o quarto. Cruzeiro, numa campanha boa de recuperação, com 19 jogos, tem 35, pode entrar no G4. São Paulo permaneceu na 6ª colocação. Bahia, 7º, Atlético Paranaense, 8º, Atlético Mineiro, 9º. O Atlético perdeu para o Criciúma. Rafa, e o Bragantino é o 10º. Só um detalhe, o Palmeiras, por pontos perdidos, já cai para o 5º lugar, porque ele já tem 21 jogos, Fortaleza e Cruzeiro tem 19. E com 1 ponto a menos que o Palmeiras. E o Cruzeiro 2 pontos a menos. Então, se eles fizerem a pontuação aí mínima, passam o Palmeiras e o Palmeiras cai para 5º. Dá para dizer que o Tite errou na escolha? Claro que é uma escolha dele, que é o técnico, ele recebe para isso, não sou eu que vou falar, mas foi uma escolha acertada, tendo até essa vantagem. Claro que é uma vantagem, mas não está nada decidido, né? 2 gols de diferença. Ele preservar o time para jogar na quarta-feira, a escolha foi acertada em termos de Campeonato Brasileiro? O que vocês acham? Bom, eu creio que sim, até porque tem um jogo importante no meio de semana. Então, eu creio que ele está dando prioridade às 3 competições, que é aquilo que nós estávamos comentando aqui em relação aos times grandes. Mas o jogo foi sábado à noite, Paulinho, para quarta-feira. Mas tudo pode acontecer num jogo desse, né? E também dá oportunidade para outros jogadores jogar. Bruno Henrique não foi tão bem como eu esperava. É um baita de um jogador, mas não foi bem como eu esperava. É um jogador que você vai jogar contra o Rafinha. O Tite, só para acrescentar, o Tite disse na entrevista coletiva que ele precisava de um jogador de velocidade e por isso ele optou pelo Bruno Henrique, mesmo sem o Bruno Henrique estar pronto para o jogo. Foi a explicação do Tite sobre o Bruno Henrique. Mas falar, né? Jogando ali do lado esquerdo para cima do Rafinha, você tem que partir na velocidade, você tem que dar o tapa. E não foi isso que o Tite viu no primeiro tempo. Né? E aí veio a substituição.
Mas eu creio que sim. Eu creio que a importância do Tite é pro jogo de meio de semana contra o Palmeiras. Acho que até por a gente ser coerente do que a gente falou do Corinthians, o Tite talvez seja o único técnico que possa fazer isso que ele fez, porque o elenco dele é tão bom que se ele mescla o time titular com alguns do banco, esses do banco têm praticamente o mesmo nível dos jogadores de cima. E pensando no jogo de quarta, acho que ele fez certo. Se ele tem um time meia boca e o banco horroroso, aí ele corre um risco calculado de perder um jogo. Mas no caso do Flamengo não é assim, né? Agora, nós criticamos muito aqui o Abel quando tinha aquele comportamento de reclamar com a arbitragem, volta e meia ficava suspenso, ou era vermelho, ou era amarelo, deixava o time na mão. Ele melhorou, né? Ele melhorou, a gente fez muitas críticas a ele. E não é justo que não façamos, na minha opinião, as mesmas críticas, porque é diferente ser Abel ou ser Zubeldia. O Zubeldia tá demais, né? Todo jogo é amarelo. Ó, o Zubeldia recebeu outro cartão amarelo, foi flagrada a reclamação, ó, um lance, uma falta boba, ó, ele vai pra cima do Bandeira, olha lá, aí. Nossa Senhora. Se eu sou árbitro, esses técnicos não ficam comigo em nenhum jogo, eu expulso sempre. Ô, Garrafa, diga. Ele mudou de nome, não é mais Zubeldia, é Rebeldia. Ó, olha só, Chico. E aí, Garrafa, não mostra o lance, e foi falta. Foi falta, o jogador de São Paulo fez falta no jogador do Flamengo. Não é necessário. Não é necessário. Ele foi pra cima do Bandeira. Mas o Bandeira. Mas ele. Cadê o Bandeira? O Bandeira não ficou fora da imagem. Então, ele tá indo na direção do Bandeira reclamando. Ele reagiu porque ele achou que não foi falta. Olha lá, Michele, ó. Mas, ó, Michele, ó. Que isso? O que tá acontecendo, Belo? Não foi nada. Ué, mas tá falando, ele não tá em cima do Como Bandeira. falando, Michele? O que é isso? Ó, o duro é ele chegar e, tipo assim, ficar encarando muito de perto. Olha lá, Michele. Mas foi o que ele fez, não tá aparecendo aí o Bandeira. O Bandeira tá ali, um pouquinho mais perto ali, Michele. Ó, o chega nem por tá na ali. imagem, o Bandeira. De longe pode, então, Michele? De longe pode, ué. De longe pode. Se de longe a gente não puder reclamar no futebol, pela madrugada, hein? Mas o detalhe aí, eu tava no jogo, tipo assim, ele constantemente... Fazia isso? Ele sai do seu... Ah, isso sim, aí... Ele constantemente. Em outras palavras, sabe que eu... O Zubedinho é um maqueteiro. É isso, menino? Ó, só que em 22... Ser mais que o jogador. Em 22 jogos... É o rebeldia. Copertino, em 22 jogos, foram 13 amarelos e um vermelho. É muita coisa. Mas o Fini tá me dizendo aqui que o nosso canal internacional está aberto com Paris, lá na França, com o Fernando Gavini. Olimpíadas, Jogos Olímpicos, a Gazeta está lá em Paris. Alô, Fernando Gavini, um resumo pra gente do dia de hoje, Gavini. Olá, Osmar Garrafa, amigos do Mesa Redonda. Falo de Paris em um dia que não começou lá muito bem pro Brasil, não. Hugo Calderano perdeu a oportunidade de ganhar uma histórica medalha no tênis de mesa. Na decisão do terceiro lugar, ele perdeu para o Félix Lebrun, da França, por 4-0. Ficou sem a medalha de bronze, mas com o quarto lugar, o melhor resultado da história do tênis de mesa do Brasil em Jogos Olímpicos. Pouquinho depois, no tiro com arco, o Marcos da Almeida, número 1 do mundo, também acabou eliminado. Nas oitavas de final, ele perdeu para o Kim Woo-jin, da Coreia do Sul, que acabou depois conquistando o título olímpico aqui em Paris. Bom resultado a gente teve na canoagem slalom, com a Ana Sátila se classificando para as quartas de final do caiaque cross. Vai brigar por medalha nesta segunda-feira. Agora aqui, onde eu estou, no estádio da Torre Eiffel, que fica aqui atrás, também não foi um dia perfeito para os brasileiros, não. Começou o dia com a eliminação do André George logo de manhã, depois a Bárbara Seixas e a Carol Solberg também foram eliminadas, mas agora de noite o Evandro e o Arthur conseguiram se classificar, salvaram a alma do Brasil e estão garantidos nas quartas de final do vôlei de praia masculino. E no vôlei de quadra feminino, o Brasil derrotou a Polônia por 3-0, está classificado para as quartas de final com a melhor campanha entre todos os participantes e vai enfrentar a República Dominicana por uma vaga na semifinal. É isso, essas são as informações direto de Paris. É com você, Garrafa. Legal, Gavini. Continue nos abastecendo com as principais informações. Amanhã acordo cedo, 7h30 tem Rebeca. Tem Rebeca e pode pintar medalha de ouro pro Brasil. 7h30 eu tô ligado aí na ginástica artística. Olha só a sequência que o São Paulo tem pela frente. Contra o Goiás, São Paulo abriu uma boa vantagem, joga fora, corre algum risco, Copertino? São Paulo deu uma boa encaminhada na classificação, né? São Paulo está fazendo uma boa campanha, né? E eu acho que vai lutar ali
pelas primeiras posições e na Copa do Brasil tem grande chance de repente, estar indo para a final novamente. A sequência do São Paulo, diferente de Palmeiras, diferente de Corinthians, é teoricamente um pouquinho mais tranquila. Tem o Goiás com classificação encaminhada fora, depois pelo Brasileiro pega o Atlético Goianiense em casa, aí tem Libertadores, dá até para poupar, talvez mexer, segurar um pouquinho, né, Miller, contra o Atlético Goianiense. Vai jogar no Uruguai contra o Nacional Libertadores, aí pega o Palmeiras... Também pensando em Libertadores, porque tem jogo da volta. No Allianz Parque. Isso. No Allianz Parque. E aí o jogo da volta em casa no Morumbi Nacional. Palmeiras, o São Paulo segue bem nessa sequência aqui, né? Com certeza. Aí o São Paulo tá bem na classificação do Brasileiro, tá bem na Copa do Brasil. Com certeza vai passar pelo Goiás, até porque já fez o resultado em casa, né? Então eu acredito que nesse ponto o time tá tranquilo. Michele Janela, enquete de hoje, Michele. Nosso convidado Maurício Copertino vai levar a caneca do Mesa Redonda. Obrigada, Queens Brindes, @Queens Brindes. A enquete, o resultado pior da rodada foi o do Corinthians, né? Em relação ao do Palmeiras, o empate do Corinthians foi pior, com 90% dos votos, Garrafa. Até amanhã no Gazeta Esportiva. Passou rápido demais, Copertino. Só agradecer, cara. Portas abertas. Esperamos você de volta aqui no Mesa Redonda. Sempre com muito conteúdo com a gente aqui. Foi bem legal a sua participação. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa Sempre noite, um grande prazer estar participando. Miller, obrigado. Tamo junto. Chico Lang, um beijo pra você. Alex Miller de volta. Paulo Sérgio, eu te amo. Tá certo? E amanhã tem Gazeta Esportiva. 6 da tarde ela tá aqui. Michele Janela. Vem com a gente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Eu e o Xará.